Boa noite, senhoras e senhores. Eu sou o professor Wilson Amaral, da disciplina de Sistemas Operacionais. Esse é o nosso segundo encontro, no momento no qual a gente vai comentar a respeito dos tipos de sistemas operacionais. Sistemas operacionais que são monoprogramáveis, multiprogramáveis, monousuário, multiusuário, monotarefa, multitarefa. E na aula que vem, a gente fecha esse conteúdo falando dos tipos de multitarefa, cooperativa, preemptiva, como é que o sistema operacional determina isso dentro do computador. E daqui a 2 semanas a gente faz um exercício avaliativo. Conforme eu comentei com vocês, eu peguei a nossa nota e dividi ela em 4 avaliações. Né? Então a gente vai fazer 2 avaliações aqui, a V1 eu dividi em 2, a V2 eu dividi em 2, para não ficar muito pesado, não ficar muito conteúdo, né? Eu gosto de muitas avaliações com pouquinho conteúdo para não atrapalhar a vida de vocês, porque eu já sei que vocês já têm outras disciplinas, muitos trabalham durante o dia, então quanto mais avaliações com menos conteúdo, eu acho que fica mais tranquilo, fica melhor. Então, a nossa primeira avaliação, que é a metade da AV1, é daqui a 2 semanas, conforme eu mandei no e-mail para vocês, no primeiro e-mail. Eu mandei um e-mail há mais ou menos umas 2 ou 3 semanas, explicando quais são as datas das nossas avaliações. Então, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, pode perguntar ou me escreva no professor@wilsomaral.com.br. Eu vou mostrar aqui a minha tela, porque aí eu vou abrir com vocês o material do vídeo que eu enviei essa semana, esse fim de semana, eu mandei para vocês um vídeo com o conteúdo da nossa primeira aula. Eu espero que vocês tenham conseguido assistir e tenham trazido para cá as principais dúvidas que, porventura, possam ter surgido com os vídeos. Uma dica boa que eu dou, amigos, é jamais fiquem somente nos vídeos. Vídeo aula, na verdade, é um engano, sabia, gente? A gente acha que está aprendendo alguma coisa, mas no fundo não. O Matheus está falando, professor, aquele programa que instalamos semana passada na aula de quarta, gerando conflito de IP no meu PC. Gerando conflito de IP no meu PC. É pouco provável, mas manda para mim a mensagem para eu ver, que eu não uso absolutamente nada de IP da sua máquina. Pode ser alguma outra coisa. E como você não instalou nada na máquina, então todo caso, basta deletar ele do programa, do seu computador. Eu fiz de um jeito bem leve, igual na plataforma do Mac. Mac, que não sei se vocês, alguém aí lembra, você não instala nada. Você só executa o programa. Se você não quiser mais, você deleta o programa, diferentemente do Windows, né? A plataforma da Microsoft a gente tem que sair instalando, configurando, no registro, DLL. O Windows ele é mais complexo quanto a isso. Os outros sistemas operacionais não, você só põe o executável, dá um clique e roda. Depois, não quer mais usar, deleta. Não precisa instalar nem nada. Bem leve, bem tranquilo. Eu vou abrir aqui o arquivo que eu mandei para vocês. Ele já tem vídeos lá no meu canal falando sobre esse material. Deixa eu só ver se é esse aqui. Não, esse é um deles, mas não é o que eu quero agora. O que eu quero agora é esse daqui, exatamente. Então, amigos, só recapitulando o que nós falamos na aula passada, tá? Na aula passada, a gente abriu o capítulo 1 do professor Tannenbaum, não sei se vocês lembram. O arquivo é esse daqui, ó. A gente abriu na aula passada, lembram? E aí a gente comentou sobre os tipos de sistemas operacionais, a gente comentou a respeito das fases dos sistemas operacionais, das épocas, né? Da primeira fase, da segunda fase, da terceira fase. E aí a gente tratou isso na semana passada. Eu vou começar falando a respeito dos sistemas. A gente comentou disso daqui, olha só que legal. Nós falamos da primeira geração, as características dela. Por favor, me lembrem uma coisa rápida. Eu cheguei a fazer uma questão com vocês desse assunto, das fases, da primeira, segunda, terceira e quarta região. Chegamos a fazer uma questão? O João não confirmou. Chegamos, ótimo. Hoje, de novo, me lembrem de, no final da aula, a gente fazer mais algumas questões, pode ser? Porque aí é bom que a gente vai praticando. Você fez uma questão do... esse conteúdo, o Matheus está perguntando onde está esse conteúdo. Eu mandei para vocês por e-mail, tá, Matheus? Se alguém aí não recebeu, me manda um e-mail, professor@wilsoamaral.com.br, que aí eu encaminho o conteúdo para vocês. Mas todos já receberam, mandei antes das aulas começarem. Alguns, na época, estavam com outro problema de e-mail, aí alguns estavam no spam, mas, teoricamente, se porventura você não encontrar aí, me escreva. Então, amigos, eu vou começar aqui falando a respeito dos tipos de sistemas operacionais, tá? Então, quanto aos tipos de sistemas operacionais, a gente tem esses 3 tipos aqui, ó. Então, isso tá lá no material. Tem mais de um arquivo, tá, gente? Isso daqui foi um resumo que eu fiz
só para não ficar lendo esse livro aqui, ó, que ele é bem pesado, ó, o material está todo nesse livro aqui, ó, que está aí com vocês. A gente começou a tratar dele. Mas olha só, a leitura dele é bem especializada. Então, o que eu fiz? Eu fiz um resuminho e coloquei aqui, ó. Esse resuminho está aqui, tudo bem? Então, vamos lá. Quanto aos tipos de sistemas operacionais, eles são de 3 tipos. No que diz respeito à programação deles, no que diz respeito às tarefas e no que diz respeito ao uso de processadores. Então, eu vou falar de cada um deles aqui, ó. Sistemas, eles podem ser monoprogramáveis ou multiprogramáveis. Eles podem ser monotarefas ou multitarefas. Ou eles podem ser monoprocessados ou multiprocessados. Então, eu vou começar pelo primeiro aqui, ó. Isso está com detalhe no vídeo que eu passei para vocês, tá? Por isso eu vou falar bem rapidinho daqui, que a gente já faz exercícios. Alguém não conseguiu assistir os vídeos que eu passei no final de semana? Coloca assim, ó. Eu não assisti, só para eu ter uma ideia de quantos aqui esse assunto vai ser novidade. Se alguém não assistiu os vídeos que eu mandei no fim de semana passado, fala assim, eu não assisti, professor, só para eu ter uma ideia. Só o Kelvin, o Gabriel e o Anderson, o André Brandão, o Guilherme, o Caio Felipe, o Euro. Ixi, muita gente. Não, então eu vou ter que falar mais devagar aqui, então. Muita gente. Não, então vou mudar a estratégia. Eu vou falar o beabá, então, tá, gente? Eu ia só tirar dúvidas, e aí a gente já ia fazer exercício, então deixa eu ir devagarzinho, então. Sobre os sistemas, a primeira regra que a gente tem que a literatura aponta é sobre o sistema ser monoprogramado ou monotarefa. Então, qual é a característica desse sistema? É que ele é dedicado a um único programa. E aí, lá no vídeo, eu até falo para vocês, eu vou até abrir aqui, ó, lá no vídeo, eu dou alguns exemplos. Eu vou dar um exemplo diferente que eu dei no vídeo, tá? Aqui eu vou dar um outro exemplo, quer ver? Eu vou dar um exemplo de um relógio, smartwatch. Então, ó, esse é um exemplo de sistemas operacionais monousuário, ele é monousuário, ele é monotarefa e ele é monoprocessado também, ele é mono em praticamente tudo. Para você ter um smartwatch, seja ele da plataforma iOS, seja ele da plataforma Android, seja ele da plataforma Xiaomi, ele precisa ter um sistema operacional para poder rodar as aplicações, tá? Então, esse é um exemplo de um sistema operacional monotarefa, monoprogramado. Não precisa nem ser um smartwatch, não, tá, gente? Quem lembra daqueles aqueles relógios antigos da Casio? Quem lembra daqueles relógios aqui, ó? Pronto. Não vou nem muito longe, não, ó. Aqui tem um link de venda, me dei mal. Eu esqueci de navegar privado, agora, em modo privado. Agora, tudo que eu receber... Ó, eita, esse relógio foi muito bom, gente. Eu tinha um desse. O seu era desse aqui, Afonso? Eu tinha um desse daqui, ó, Databank, Casio Databank. Gente, esse relógio era top demais. Ele tinha calculador, foi um dos primeiros relógios que surgiram com a calculadora. Você conseguia armazenar números de telefone com as pessoas. Pois bem, esse daqui, ó, é um exemplo de eu preciso ter um sistema operacional embarcado aqui. Por quê? Porque ele tem uma série de programas que rodam aqui. Esse relógio, ele tem um programa de cronômetro, ele tem um programa de timer, que é um temporizador regressivo, ele tem o programa da calculadora. Então, esse é um exemplo. Ó, esse daqui também, ó, o fato dele já ter um calendário, tá vendo que ele tem um calendário ali? Ele já precisa de um sistema operacional embarcado aqui para funcionar e operar com isso. Que tipo de sistema operacional é esse, professor? Esse daqui é um sistema operacional do tipo monoprogramado. E monotarefa, né? O Tassel está comentando, tem um desses aí que tinha agenda também, professor. Exatamente. Esse aqui, ó, o Databank, ele tinha agenda, você podia armazenar 64 números de telefone. Só sei que eu tinha esse relógio, só que o meu era todo pretinho, não era esse dourado, não. Falei pra você, era o pipoco do trovão. Top demais esse relógio. Ele mostrava o ano, dia, mês. Aqui em cima tinha um calendário e aqui mostrava as suas tarefas. Olha que legal. Show de bola. Ou seja, eu tenho aqui quantos usuários? Eu tenho um único usuário. Ele é um sistema monotarefa. Monousuário e também monoprocessado. Então, ele entra nessa ideia que nós temos aqui, ó. Então, os primeiros sistemas operacionais eram todos assim, tá, gente? Os primeiros sistemas operacionais. Na aula passada eu cheguei a mostrar para vocês, o Unix, que foi um sistema operacional de primeira geração, né? Então, que ele rodava nos computadores Univac. Esse computador aqui, ó, já é da segunda geração, conforme a gente viu na semana passada. Então, eu vou falar rapidamente sobre ele. O que foi o Unix? E ainda é, né? O Unix foi um sistema operacional da década de 60, tá vendo? Ó? Justamente esse aqui, da segunda geração,
que o professor Tannenbaum fala aqui, ó, ele fala na página 2, ó, na página, ó, a primeira geração e a segunda geração, ó. O professor Tannenbaum fala aqui na página 5 da segunda geração. Esse arquivo está com vocês, só para lembrar, é esse arquivo aqui, ó, dessa capa, não sei se vocês lembram. Eu mandei ele para vocês. Então, lá na página 5, o professor Tannenbaum começa a falar dos sistemas operacionais da segunda geração, que foram aqueles já com os transistores. E aí, essa página que eu coloquei para vocês aí no chat, ela explica a história do Unix. O Unix foi um sistema operacional que surgiu nessa época, 1965, e aí aqui é legal porque ele está bem interessante, está dando detalhes do Unix. Para vocês terem uma ideia da importância do sistema operacional Unix, hoje ele serve de base para muitos outros sistemas operacionais. Por exemplo, esse sistema operacional que eu estou utilizando aqui, que é o macOS High Sierra 13, ele é baseado em Unix. Outro exemplo de sistema operacional baseado em Unix é o Linux. O kernel do Linux, ele é baseado em Unix. Começou daqui, ó. E foi esse daqui que eu coloquei para vocês, que o professor Tannenbaum desenvolveu, o Minix, que é o Minimum Unix, que eu falei com vocês na primeira aula, não sei se vocês se lembram. Vou colocar o link aqui no chat também, ó. Então, o que é o Minix, que vocês estão vendo aí na minha tela? O link está aí no chat. É o Minimum Unix, ou seja, é um Unix que o professor Tannenbaum escreveu e ele colocou o código-fonte aqui, ó, para quem quiser baixar. Escreveu em linguagem C, e dessa forma, botou o código-fonte aqui, ele tem o mínimo do sistema operacional. O mínimo do mínimo que o sistema operacional precisa para existir. Ele botou o código-fonte aqui todo em linguagem C, se alguém quiser baixar. Comentei com vocês disso na primeira aula. Então, ó, o Unix, ele é um sistema operacional da década de 60, foi tão bom, foi tão robusto, foi tão bem feito, que ele foi desenvolvido nos laboratórios Bell, da AT&T, que é uma empresa nos Estados Unidos, muito forte na área de telecomunicações. E aí, até hoje, ele serve como base para outros sistemas operacionais, como é o caso desse sistema operacional que eu estou utilizando aqui. A Microsoft não desenvolveu os seus sistemas operacionais com base no Unix. É completamente diferente. Já o Linux e já o iOS, Android também, tá, gente, da Google? O Android também utiliza o Unix para poder, como base para o desenvolvimento do sistema operacional. O João Felipe está comentando, eu tinha mandado um e-mail pedindo livros sobre o Minix, porém não me mandou. Para todos os colegas que me mandaram o e-mail, o João Felipe, eu respondi, viu? Mas fica depois da aula para eu conferir aqui na minha caixa postal. Pode ser que tenha ficado preso no seu spam novamente, hein? Fica no final da aula. Lana também, tá? Para a gente ver isso, que aí eu abro a minha caixa postal aqui e vejo qual foi o e-mail que eu mandei para vocês. Porque uma prática que eu faço, eu vou marcando os e-mails como, vou deixando como não lido. Então, ó, eu tenho aqui na minha caixa postal 4 e-mails não lidos, 5 e-mails não lidos, que esses eu só marco como lido depois que eu resolvo. Então, muito provavelmente ficou, ou está na sua caixa de spam, ou foi para um e-mail diferente. Fiquem no final da aula para eu descobrir aqui o que aconteceu. Combinado? Eu continuo ouvindo vocês. Alguém fala alguma coisa só para eu fazer um teste, se está ok? Bob Esponja. Jonathan. Obrigado, Jonathan. Então, nesse sentido, a gente tem, então, a ideia aqui dos sistemas de monotarefa, tá? E ele a literatura diz, o professor Tannenbaum diz que ele é relativamente muito simples de ser implementado. Por esse motivo, ele fez para a gente lá e botou o código-fonte para a gente poder utilizar 100%. Aí, amigos, outra característica outro tipo de sistema que nós temos agora são os multiprogramados. Então, de um lado, a gente tem os sistemas monoprogramados e do outro, a gente tem os sistemas multiprogramados. Então, professor, Oi, pode falar. no caso, o sistema operacional que ele é monoprogramado, dê um exemplo dele, por gentileza, do que seria um sistema monoprogramado e um sistema multiprogramado. O monoprogramado, eu até botei a imagem aqui, né? Até coloquei a imagem aqui, ó, um exemplo do sistema monoprogramado. O relógio Cássio lá, ó, no vídeo eu dei o exemplo do ar-condicionado. No vídeo que eu mandei para vocês esse final de semana, eu dei o exemplo do ar-condicionado. Então, por exemplo, dentro do seu ar-condicionado, você tem um sistema operacional. Ele só roda um programa, que é o programa que controla o termostato e a temperatura do seu ambiente. Esse é um exemplo de sistema monoprogramado. E também monotarefa, ele só faz uma coisa por vez, né? Já como exemplo de um sistema multiprogramado e multitarefa, no vídeo eu dei esse exemplo aqui, ó. Professor, então, um sistema monoprogramado só faz uma tarefa por hardware. Faz uma tarefa, exatamente. No sistema todo, né? No vídeo, eu dei um outro exemplo também, ó. Lá no vídeo eu estou dando um exemplo da cafeteira que funciona por Wi-Fi, por exemplo. No vídeo eu mostro essa cafeteira aqui, quer ver, ó? No vídeo que eu mandei para vocês esse fim de semana,
eu mostro essa cafeteira, que inclusive eu tenho ela aqui em casa, essa daqui, ó. Essa cafeteira, ela tem um sistema operacional dentro dela, porque você controla a preparação do café por um aplicativo que você instala no celular. E aí eu configuro aqui, o Gabriel, professor, o sistema que vai em multimídia automotivo é monoprogramado. Depende, tá? Sistemas operacionais automotivos, você tem dos dois tipos. Então, por exemplo, quando você tem um sistema operacional automotivo da Tesla, por exemplo, é um caso de um Tesla Cockpit. Então, o que você tem... Professor, Oi, pode falar. no caso do sistema monoprogramado, ele seria tipo aquele sistema que ele faz só uma função por vez. Exatamente. Basicamente seria isso, né? Exatamente. O exemplo que eu dei para vocês no vídeo foi o do ar-condicionado. O seu ar-condicionado que você tem aí na sua casa, ele só tem um aplicativo dentro do sistema operacional. É um sistema operacional embarcado. Só tem um aplicativo. Alguns veículos, eles têm um sistema operacional monotarefa, monousuário, monoprogramado, e outros, como é o caso desse que eu estou mostrando para vocês. Esse aqui é o cockpit de um dos modelos da Tesla. Ele tem um sistema operacional, óbvio, dentro para controlar, gerenciar o sistema do carro. E esse está na outra ponta. É um sistema multiprogramado, multitarefa e também multiusuário. Então, voltando aqui, ó, eu estava dando o exemplo da cafeteira, ó, cafeteira elétrica. Eu posso ter uma cafeteira como essa cafeteira aqui, que foi a que eu mostrei o exemplo no vídeo, ela tem um sistema monotarefa. Ixi, agora toda vez que eu entrar no site vai estar... Então, o exemplo que eu dei no vídeo foi esse aqui, ó, da cafeteira. Deixa eu voltar aqui, ó, da cafeteira. Você tem um sistema monotarefa aqui, ó. Esse daqui, por exemplo, ó, ele roda somente o aplicativo, somente esse aplicativo aqui, ó. Ele não tem que se preocupar ele não tem que rodar outros aplicativos, ele não tem que se preocupar com antivírus, ele não tem que se preocupar com conexão, spool de impressão, não tem que se preocupar com desenho de tela, não tem que se preocupar com gerenciamento de mouse, de teclado, de memória. Não, é um sistema que só roda um programa, que é o programa que você controla lá para fazer o café. É um exemplo de um sistema monoprogramável. Outro exemplo que eu dei lá no vídeo é, por exemplo, o do seu ar-condicionado. Você tem um sistema embarcado aqui. O Jonathan levantou a mão, pode falar. Professor, o caixa eletrônico de um banco, ele é monoprogramado? Tem as duas situações, né? Os ATMs, eles têm de todos os tipos. Assim como funcionam os ATMs, assim como funcionam com os veículos, você tem os monoprogramados, os monotarefas, multiprogramados, multitarefas, e tem de todos os tipos. O bom do exemplo que eu estou dando aqui, eu estou falando de coisas que só são de um tipo. Por exemplo, esse ar-condicionado que você está vendo aqui, ó, ele só roda aplicativo específico para controlar a temperatura, ponto. Ele não precisa se preocupar, por exemplo, com o gerenciamento da rede, spool de impressão, desenho de tela, que é uma coisa, por exemplo, que o sistema operacional do seu Smart TV tem que controlar. Agora, um exemplo de um que é multitarefa, multiprogramado, ó, Smart TV. Já a sua TV, essas TVs novas, elas têm um sistema operacional embarcado para poder dar suporte, e aí ela faz várias coisas, ó. Ela roda vários programas, ela atende a vários usuários. Então, aqui, por exemplo, ó, enquanto esse sistema operacional aqui, se o usuário pede para assistir um streaming na Netflix ou no Amazon Prime ou no YouTube, por exemplo, o sistema operacional além de controlar... Oi, pode falar? Cada um aplicativo, no caso. Exatamente. Não só o aplicativo, mas, por exemplo, o próprio desenho de tela, que ela tem que se preocupar. Desenho de tela, se o usuário conectar um teclado e um mouse, o sistema operacional tem que controlar isso também. O Smart TV tem até memória RAM, claro, tem que ter. Senão ela não consegue processar as aplicações. É um computador como outro qualquer, né? A sua Smart TV que você tem aí na sua casa, ele é um computador como outro qualquer. A diferença está só no formato estético dela, que é diferente do laptop que você tem em cima da sua mesa. Mas ela tem um processador, ela tem barramento, ela tem RT-Bus, ela tem memória principal, ela tem cache, tem unidade lógica aritmética, e algumas têm até entrada para teclado e mouse. Ou seja, é um computador exatamente como está na sua mesa, só que com um formato diferente. Pode falar, Jonathan. Professor, qual é a vantagem do sistema monoprogramado em relação ao multiprogramado? Em alguns casos, a simplicidade e a leveza. Por exemplo, ó, no caso de você ter uma cafeteira ou um ar-condicionado, nesses casos, como eu só vou rodar uma aplicação aqui, ó, não tem por que eu especializar um sistema operacional multiprogramado, porque o processador dela não precisa ser um processador robusto. Uma das características de um sistema monoprogramado é que você não precisa ter um poder de processamento muito grande. Então, a vantagem é leveza, velocidade, agilidade, uso de memória e consumo de energia.
Pode perguntar, Homer. Levantou, pode falar. Oi? Pode falar. Baixo orçamento. Não entendi. Ele disse baixo orçamento, professor. Ah, baixo orçamento, sim, exatamente. Exatamente, Homer. Ou seja, eu vou fazer um aplicativo para um scanner, para um controle remoto de um ar-condicionado, para um data show. Vai rodar uma aplicação só, um data show, por exemplo. Data show é um outro bom exemplo. Eu gosto de dar o exemplo de data show na sala de aula, quando a gente está no presencial, que aí eu entro no menu de configuração do data show. Quer ver? Ó, deixa eu ver se eu abro aqui. Ó, menu de configuração. É um monoprogramado, só que bem mais robusto, né, professor? Exatamente. Olha aqui, ó. O que vocês estão vendo aqui, ó, é a tela de quando você entra, pega no data show e clica lá na opção do menu dele, ó. Ele vai abrir uma janelinha dessa. Eu gosto de fazer isso em sala de aula. Quando a gente está na sala de aula, eu vou até o data show e aperto lá na opção do menu. Aí ele abre esse menu, ó. Isso daqui, eu não preciso de um programa para desenhar isso aqui, para configurar. Ó, isso aqui é um programa que está rodando dentro do data show. Então, o data show é um exemplo. O projetor multimídia, né, o nome correto é esse, projetor multimídia, é um exemplo de uma aplicação embarcada que eu tenho um sistema operacional, só tem isso aqui, ó. É um programa bem complexo, como o colega acabou de falar. Por quê? Porque o programa ele controla todo o hardware, o zoom, você pode aumentar ou diminuir o zoom do data show por aqui. Você pode controlar, configurar a rede, configurar o brilho da tela, o visor. Eu preciso de um programa. O programa ele vai manipular o hardware. Então, quando você chega lá no data show, ou quando você chega lá no ar-condicionado e pede para ele, por exemplo, desligar depois de 2 horas de funcionamento, por exemplo. Então, você tem ali um programa, você tem um algoritmo escrito ali, muito provavelmente em linguagem de programação C, e aí você pode poder manipular as funções dele. Então, esse é um exemplo de um programa, de um sistema operacional monoprogramado, monotarefa, e aí a vantagem dele é o quê? Leveza, custo. Ele roda num processador extremamente simples, sem muita memória. Aqui, por exemplo, ó, na página que a gente estava falando agora há pouco, do software do Data Show, você precisa de pouquíssima memória. Se brincar, 16K resolve, ó. Data Show, menu de configuração. Ó. Se você botar por 16 KB aqui, ó, atende para rodar esse programa. Olha só que beleza. Naquele do ar-condicionado, 8 KB resolve de memória para poder rodar isso. Agora, a sua Smart TV, não, meu amigo. A sua Smart TV, aí o buraco é mais embaixo. Quer ver? Ó? Na sua Smart TV, o colega até perguntou. Professor, Smart TV tem... Oi, pode falar. no caso do sistema multiprogramado, a questão é que o sistema operacional tem que se preocupar de, por exemplo, de como ele vai transmitir a mensagem do hardware para a tela, correto? Também isso. O sistema... Ó, vou pegar um exemplo dessa Smart TV aqui, né? Quero uma que eu não faça propaganda de ninguém. Vou pegar uma aqui que não faça propaganda. Pronto, pode falar. Então, no caso, uma placa-mãe, ela é monoprogramada? Depende. A placa-mãe, se ela tiver um sistema... Porque o monoprogramado ou multiprogramado não é uma característica do hardware. Isso é tão importante que eu vou até voltar aqui para o meu rosto. Ó. Ser monoprogramado ou ser multiprogramado, ou ser monotarefa ou ser multitarefa, não é uma característica do hardware. Então, quando o colega perguntou assim, professor, a placa-mãe é monoprogramada? Não é característica do hardware. É característica do sistema operacional que roda em cima desse hardware. O sistema operacional, ele pode dar suporte para muitos programas, o exemplo da sua Smart TV, o exemplo do seu smartphone, ou ele pode dar suporte somente para um programa, o exemplo do seu ar-condicionado. Ou igual o Raspberry, né, professor? O Raspberry ele pode ser tanto monoprogramado quanto multiprogramado, né? O Raspberry... Exatamente. Eu vi até um colega comentando aqui, ó, do firmware, né? Então, o firmware é o software que roda para configurar um hardware, é o sistema operacional embarcado de um hardware. Ele pode dar suporte somente a um programa, ou ele pode dar suporte para vários. Então, no caso do seu aquele reloginho da Casio que eu mostrei para vocês, o reloginho da Casio, ele só roda um aplicativo por vez. Você não consegue, por exemplo, abrir janelas, ele não consegue fazer 2 coisas, ele só roda o programinha da calculadora. Quando você fecha a calculadora, aí o programa volta para o relógio, ele dispara um outro programa. Aí quando você quer ver o calendário, ele fecha o programa do relógio e abre o calendário. Então ele só roda uma tarefa por vez. Qual é a vantagem disso? Você consegue ter uma arquitetura muito simples, você precisa ter um processador muito simples e pouca memória. O que é ideal, por exemplo, para um relógio de pulso, para um ar-condicionado, para uma cafeteira, porque não precisa de um processador pesado. Já a sua Smart TV, não, amigos. A sua Smart TV, o seu console de videogame, seja ele da plataforma da Nintendo, seja ele da plataforma da Microsoft, seja ele da plataforma da Sony, aí não.
Você tem que... Vamos pensar no Xbox, no PlayStation ou no Nintendo, por exemplo. Aquele sistema operacional ali, ele tem que controlar a rede, porque você está jogando online. Ele tem que controlar o desenho de tela, ele tem que controlar a entrada e saída de dados do usuário, ele tem que controlar processamento de áudio, ele tem que controlar a renderização de tela, ou seja, são vários programas rodando em cima. Ou seja, o sistema operacional de um console de game, ele é multitarefa, porque senão ele não consegue, você não consegue jogar um game. Já o seu ar-condicionado, não. O seu ar-condicionado, você não vai precisar rodar várias aplicações ao mesmo tempo. Você vai ligar, mudar a temperatura e botar o timer, desligar e acaba por aí, entende? O Homer está perguntando, professor, tem como mudar o sistema operacional de uma Smart TV? Tem. Mas, o que acontece? Qual é a principal característica de um sistema embarcado, como é o caso do sistema operacional da Smart TV? O software ele é escrito especificamente para aquele hardware. Então, existe um endereço dentro da placa para poder acessar, por exemplo, o áudio da TV. Cada fabricante tem esse endereçamento, essa arquitetura de forma diferente. Se você pega uma TV da Samsung, pega uma TV da Sony, pega uma TV da LG, desmonta elas, a arquitetura do hardware é completamente diferente. A forma que eles acessam e manipulam vídeo, a forma que eles acessam e manipulam áudio, a forma com que eles acessam e manipulam a rede, cada fabricante tem uma forma diferente. Então, o sistema operacional ele é construído especificamente para aquele hardware. De modo que é muito provável que se você pegar o software de uma TV, Smart TV Samsung, e instalar numa LG, não vai funcionar. Porque eles estão usando protocolos diferentes, falando coisas diferentes. A mesma coisa se eu pego o software, o firmware de um datashow do fabricante Fujitsu. Pego esse software, instalo no datashow do fabricante Epson, muito pouco provavelmente vai funcionar. Não vai. A mesma coisa se você pegar o driver de instalação de uma impressora HP e botar numa impressora da Xerox. Não vai funcionar, porque o hardware é diferente. Então, o software é construído para funcionar naquele hardware. Por exemplo, o comando para você imprimir uma folha frente e verso na HP é diferente do comando para você imprimir uma folha frente e verso na Epson. Então, é possível tirar o sistema de uma Smart TV, trocar? Mas pouco provavelmente que isso funciona. Ah, professor, e se eu trocar de uma versão da Smart TV para outra? Pode ser que algumas coisas não funcionem. Por exemplo, imagine que eu tenho uma Smart TV de um fabricante X, modelo A. Aí, 2 anos depois, esse mesmo fabricante desenvolve agora o modelo B, melhor. É pouco provável que o software lá do fabricante do modelo A, do mesmo fabricante, mas do modelo A, funcione no modelo B. Por quê? Porque no modelo B já houve mudança no hardware. Eles vão evoluindo, vão melhorando o som, vão melhorando a quantidade de pixels na tela, vão melhorando o gerenciamento de memória. Então, um software embarcado, geralmente, ele só funciona para o hardware para o qual ele foi escrito. Deixa eu voltar aqui, vocês fizeram muitas perguntas no... Pode fazer a pergunta também no áudio, tá, gente? Que aí eu não tenho que ficar voltando... Deixa eu ver o chat aqui, o que vocês falaram. O Wesley Costa perguntou se a TV tem um sistema operacional. Tem. Qual? É um sistema operacional embarcado próprio dela. Então, a sua TV Samsung, ela tem um sistema operacional próprio dela. A LG tem um sistema operacional próprio dela. O que uma ou outra pode fazer é utilizar, por exemplo, sistemas operacionais de terceiros. Um exemplo, uma das TVs que eu tenho aqui em casa, ela roda o sistema operacional Android. Então, eu consigo, inclusive, instalar aplicações nela baseadas em Android. Deixa eu ver o que mais que vocês perguntaram aqui. Ainda iria um HTPC no lugar de um Smart. O Afonso, unidade de armazenamento, sistemas embarcados, firmware. Homer, tem como mudar o sistema? Eu comentei. Gabriel, professor, mas isso está ligado diretamente ao suporte? Há servidores que não rodam nada além de um servidor de rede? Sim, eles ainda são multiprogramados por darem suporte a outros programas, ou o fato de só usar um único o faz monoprogramado. A pergunta do Gabriel Davi foi boa. A pergunta do Gabriel Davi foi assim, professor, se eu tenho um sistema e só roda um programa nele, ele não deixa de ser multiprogramável, né? Se eu só rodo uma aplicação, não importa, ele continua dando suporte para ser multiprogramado. Agora, se eu tenho um sistema que não dá suporte à multiprogramação, sistema operacional que não dê suporte à multiprogramação, aí não adianta. Você não consegue botar outros aplicativos nele. Veja se eu respondi, Gabriel. Vinícius, parou de compartilhar aqui também. Eu estou mostrando o meu rosto. Vocês estão vendo meu rosto, gente? Ou não? Estão vendo? Professor, as Smart TV que vêm com Android, agora está tudo certo aqui, ok. Se falhar a minha visualização ou o meu áudio, me avisem aí no chat, tá, gente? Ou pode usar o microfone. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Professor, a Smart TV que vem com Android, se encaixaria em embarcado também? Sim. Boa pergunta do Wesley. Olha a pergunta do Wesley, gente. Professor, eu tenho uma TV aqui em casa que o sistema operacional dela é Android.
É um sistema embarcado? Sim. O fabricante da sua TV, o exemplo, eu tenho uma TV aqui em casa que é assim, eu tenho uma TV que ela tem sistema operacional Android. O fabricante da TV, no caso, essa é uma TV LG, ele pegou o kernel do Android e modificou para atender a Smart TV da LG. As empresas fazem muito isso com telefonia. Ó. Se você pega o Android, o kernel dele é um só, mas ele roda no telefone Motorola, no telefone Samsung, ele roda no telefone da Xiaomi, ele roda no telefone da Nokia, ou seja, eu pego o kernel do sistema operacional, do Android, e faço as modificações, eu fabricante. E aí eu entrego o meu produto como sistema operacional customizado. Então, é muito comum, 99% das empresas fazem isso. Quem usa aí, por exemplo, Android, seu telefone pode ser da Nokia, seu telefone pode ser da Motorola, seu telefone pode ser da Samsung, seu telefone pode ser da Xiaomi, que ele vai rodar. O Isaías está perguntando, a Xiaomi não tem um próprio sistema operacional? Tem. Só que tem modelos da Xiaomi que rodam Android também. Ela tem o seu próprio sistema operacional, que, diga-se de passagem, é muito bom. É tão bom quanto o Android e o iOS, só que a gente conhece pouco aqui. Professor, Oi, pode falar. esse sistema que você está falando é a MIUI? O MIUI, exatamente. Está na versão 8 agora, né? É isso. A MIUI ela não é baseada no Android? Ou ela é independente? Ele fez igual o Linux fez com o Unix, né? Ele é baseado em Android e aí ele pegou outro rumo. Muitas empresas fazem isso, elas usam o núcleo do sistema operacional e otimizam de um jeito que o sistema fica com outra cara. Um exemplo é o Ubuntu. O Ubuntu, agora ele está na versão 20.2, o Ubuntu é isso, ele pegou o kernel do Linux e fez as modificações de tal modo que hoje o Ubuntu é um sistema operacional completamente diferente do Red Hat. O Red Hat fez a mesma coisa. Todos eles têm um ancestral comum, que é o kernel do Linux. Só que eles pegaram caminhos diferentes, porque são empresas diferentes. A mesma coisa com o Android. Você pega um Android, por exemplo, de uma TV da LG, ele é completamente diferente do Android da TV da Samsung. Tem outras funcionalidades, tem outros recursos, só que o núcleo do kernel do sistema, ele é o mesmo. Deixa eu ver se não ficou nenhuma coisa aqui para trás. Professor Smart TV, que vem com Android, ok. Homer, só para descontrair, minha Sony ainda não atualizou com o Disney Plus. Isso que o Homer falou é importante. O Homer falou uma coisa importante. Professor, a minha Sony ainda não atualizou com o Disney Plus. Pode ser que nunca atualize, viu, Homer? Eu vou explicar por quê. Lembra que eu falei que o sistema operacional ele é escrito especificamente para o hardware? No caso da sua TV Sony, ela tem um sistema operacional. O que acontece? Quando a gente faz um sistema, por exemplo, a Disney tem o seu canal de streaming chamado Disney Plus. Assim como a Netflix tem, assim como a HBO tem, assim como a Amazon tem. A Amazon tem o Prime Video, a HBO tem o HBO Plus, a Disney tem o Disney Plus. São sistemas de streaming parecidos com o Netflix. Esses sistemas eles têm recursos mínimos de operacionalização do sistema operacional. Pode ser que a Sony, se a sua TV for um pouco mais antiga, quando eu falo antiga, de 2010 para trás, tá? Se a sua TV 2010 para trás, dificilmente ela vai rodar no futuro o Disney Plus. Por quê? Porque o Disney Plus, HBO Max, Prime Video, eles vão embutindo dentro do software algumas funcionalidades que o sistema operacional, como ele está ali preso no hardware e ele não vai evoluir, porque o fabricante pode não evoluir alguns modelos do sistema operacional. A LG, a Samsung, a Sony, por exemplo, elas vão atualizar os sistemas operacionais no máximo nos últimos 10 anos. Então, se você tem uma TV aí, por exemplo, de menos de antes de 2010, o próprio fabricante ele já enterrou aquilo, ele não vai mais fazer melhoria no software, não vai fazer melhoria. Então, pode ser que você não tenha mais, ou não consiga ter o Disney Plus na sua TV, pelo simples fato de que o seu fabricante, a Sony, teria que evoluir isso. Pode falar. Uma dúvida. O senhor falou da questão, por exemplo, de um sistema, no caso, monoprogramado, certo? Ele tem um certo tipo de limitação de memória. Ele tem uma certa limitação de memória. Se ele receber uma atualização em si, na qual ele não suporta, ele pode receber uma atualização na qual ele não suporta essa memória? Não tem como. Não tem como. Então, veja bem, imagine que o sistema operacional da sua TV, ela só consiga gerenciar até 16 GB de memória RAM. Vamos fazer um exemplo hipotético. É impossível, eu não vou conseguir gerenciar algum aplicativo que tenha mais do que isso. Então, o próprio fabricante ele já sabe disso, então ele já trabalha com essas limitações. Então, se o seu sistema operacional ele gerencia até 4 GB de RAM dentro da sua cafeteira, por exemplo, o próprio fabricante não vai fazer algo maior do que isso. Ele enterra aquela versão e aí lança uma cafeteira nova com um chip de memória maior, um sistema operacional novo, e aí sim ele vai utilizar essas novas funcionalidades, mas não tem como. Ele fica preso à limitação do hardware, tá? Professor, Pode falar, pode perguntar.
acho que a lei de Murphy, ela também, ela é questão da atualização em si, ela também segue só para o hardware ou também para o software? Lei de Boa Murphy. pergunta. A lei de Moore, Gordon Moore, foi o presidente da Intel na década de 70. Ele falou uma coisa muito interessante, que inclusive eu cito no vídeo que eu mandei para vocês no final de semana. Ele falou assim, ó, o poder da computação dobra a cada 12 meses, mantendo o mesmo custo e o mesmo espaço. Gordon Moore falou isso lá na década de 70. Virou uma regra para os projetistas. A gente, então, a cada ano, a gente tem que dobrar o poder de processamento, mantendo o mesmo preço. Inclusive, o Isaías até fez um comentário interessante aí no chat. Olha o que o Isaías falou. Pô, é complicado. Você compra uma boa TV hoje e ano que vem lança outra melhor. É exatamente isso. É a lei de Gordon Moore, cunhada lá na década de 70. Ele foi presidente da Intel, era um dos caras que regiam as regras de mercado. Ele falou isso, olha, o poder de tecnologia e processamento dobra a cada ano, mantendo o mesmo custo e o mesmo espaço. Isso significa o quê? Que se eu tinha um computador, o computador que você tem hoje, no ano que vem vai ter um com o dobro da potência, custando o mesmo preço e ocupando o mesmo tamanho. Pois bem, isso foi verdade na década de 70, na década de 80, 1990, nos anos 2000. Quando chegou na década de 2010, a gente começou a ter problema. Ai, não dá mais. A gente foi miniaturizando os circuitos integrados de uma forma que hoje a distância entre os transistores dentro de um microchip, ela está na casa dos nanômetros, e aí agora a energia elétrica está influenciando de um no outro. Não dá mais, não tem como ir. Então a lei de Gordon Moore, ela funcionou até o início desse século. Hoje em dia a gente já não consegue, mas ela só funciona para hardware. Então a gente tem que fazer um microchip a cada um ano com a mesma capacidade, só que hoje a gente já não consegue mais atender isso. Me diga se eu consegui esclarecer a sua dúvida, se era essa mesmo. Sim, professor, uma outra dúvida, né? Pode falar. Por exemplo, a gente vê que a cada ano, por exemplo, igual você falou, não tem como mais a gente melhorar a nossa arquitetura, certo? Por causa que o senhor explicou, que já está diminuindo tanto que não tem mais nem para onde diminuir. Mas no caso em si, daqui a um tempo em si, da nossa questão da evolução, por exemplo, a gente tem equipamentos hoje em dia que voam, mas eu acho que tem a necessidade de melhorar cada dia mais a questão de um computador em si, para fazer um processamento tão grande assim, daqui para o futuro? Boa pergunta. Precisa, e eu vou te dizer por quê. Quando a gente está falando de necessidade de melhoria de processamento, a gente não pode esquecer que nós temos 3 mundos hoje, né? Nós temos 3 mundos. Nós temos o mundo do grande porte, que são as máquinas que eu tenho lá no CEP, por exemplo. Vou até mostrar aqui algumas para vocês. Ó. Então, nós temos 3 mundos quando a gente diz respeito a esse tipo de tecnologia. Então, por exemplo, eu tenho aqui a série IBM Zeus 15. Esse é um exemplo de uma das máquinas que eu tenho lá no CEP. Ó. São máquinas de grande porte. Só para vocês terem uma ideia dessa máquina aqui, essa máquina ela tem 1 tera de memória real. Vocês conseguem imaginar um computador com 1 tera de memória RAM? Ela tem 128 processadores Core i7 trabalhando em grid, como se fosse um só. Essa máquina ela tem 5.7 zettabytes de dados. Esse aqui é o IBM Zeus 15. Tá? Essa é a máquina para processamento de grande porte, processamento de operações extremamente complexas. Outro exemplo são as arquiteturas Sun Spark. Eu também falo isso no vídeo lá. Essas máquinas aqui, por exemplo, ó, são máquinas onde a gente faz processamento de renderização de filmes. Um exemplo disso aqui ó, é vou dar um exemplo aqui, ó, James Cameron, Avatar. Quem lembra desse filme aqui, por exemplo, vai saber bem do que é processamento de renderização. É um filme que tem mais de 3 horas de duração e 98% dele é digital, é feito por computador. O James Cameron, que é esse senhor aqui, ó, é o diretor desse filme. Ele escreveu esse filme em 1995. Só que na época não tínhamos tecnologia para fazer o filme. Então, ele engavetou e botou em prática no ano de 2005, que aí a gente já tinha tecnologia para processar. Ele também fez Titanic, também fez a trilogia do Exterminador do Futuro. E aí o que acontece? Esse tipo de filme aqui, ó, você só consegue processar nesse tipo de máquina aqui. Não dá para você fazer numa máquina doméstica. Isso aqui são processadores específicos para renderizar imagens desse nível. E ainda assim, o filme Avatar levou quase 2 anos para ficar pronto só de processamento de imagens. Esse é um outro exemplo. Um outro exemplo que a gente tem lá no CEP são as máquinas Oracle Exadata. Esse aqui é um outro exemplo. Ó. São máquinas de grande porte específicas para rodar aplicações pesadas, baseadas em Java. Ela tem uma arquitetura voltada para isso. Então, são exemplos de máquinas grande porte. Tá? Então, quando a gente fala de processamento pesado, a gente tem esse tipo aqui de arquitetura. Isso é grande porte. Aí tem os computadores que eu e vocês estamos acostumados, né, que é o laptop que está na sua frente agora, que é o desktop que está aí, que você está assistindo essa aula, e a arquitetura
doméstica, plataforma CISC, e agora nós temos os wearables. O que é os wearables? São os gadgets vestíveis. Por exemplo, o óculos que eu estou utilizando, ele tem conexão com a internet, o relógio que eu estou utilizando, fones de ouvidos que acessam a internet, você conversa com ele, ele reproduz as músicas. Ou seja, é outra arquitetura. Independente dessa arquitetura, a pergunta do colega foi assim, professor, temos muito que evoluir? Temos. Porque, vou dar um exemplo, claro, eu falei aí do processamento do filme do Avatar. 2 anos para fazer 3 horas de duração, temos muito que melhorar ainda. O cálculo, por exemplo, de clima, de previsão do tempo. Eu só consigo fazer a previsão do tempo com 14, 15 dias e ainda assim com uma margem de erro grande. Temos muito que melhorar ainda. Olha a vacina para a Covid, levou 1 ano para ficar pronta. Temos muito que melhorar ainda. Ah, professor, mas a vacina da poliomielite, lá na década de 60, levou 30 anos para ficar pronta. A vacina do sarampo, na década de 70, levou 30 anos para ficar pronta, por conta do processamento, que na época nós não tínhamos. Hoje a vacina da Covid ficou pronta em 1 ano, graças a esse processamento. Mas 1 ano ainda é muito tempo. A gente está vendo aí na pele como é que é, diante de uma crise sanitária, você ter 1 ano para ficar uma vacina pronta. O ideal é que uma vacina fique pronta em horas. Surgiu um novo vírus, eu já catalogo esse vírus, já faço um bloqueio da região e já rodo um algoritmo para gerar vacina para ele. Pode repetir? No caso, essa questão da evolução em si da tecnologia seria mais para o mundo de grande porte, correto? Não, de forma alguma. De forma alguma. Principalmente para o mundo do pequeno porte. Eu vou dar um exemplo para você. Veículos autônomos, por exemplo. Esse é um exemplo bom. Eu vou dar veículos autônomos. Veículos autônomos, por exemplo, sabe por que ainda temos falhas com veículos autônomos? Pelo simples fato de que a latência e o processamento ainda é baixo. Então, o que acontece no caso dos veículos autônomos? Eu vou até mostrar aqui no caso dos veículos autônomos, olha só, eu tenho aqui, por exemplo, eu não preciso de um processador de grande porte. Hoje a gente tem um grande problema que os veículos eles não são autônomos. Então são verdadeiras armas, né? Eu posso entrar dentro do meu carro, por exemplo, e jogar ele numa parada cheia de gente e ele é uma arma. Os novos veículos, eles estão vindo com um sistema de processamento de visualização de câmeras, GPS, laser, para tomar as decisões sozinhos, sem precisarem de um usuário. Mas qual é o problema disso? A gente ainda precisa melhorar a questão do processamento. Por quê? Porque esses veículos, hoje, eles são autônomos, mas eles não se comunicam com outros veículos. Então, o ideal é que eles se comunicam para quê? Para que não haja, por exemplo, mais colisão. Então, o que acontece? Qual é o grande problema hoje que os veículos, por exemplo, os modelos da Tesla, mesmo os mais recentes, eles não se comunicam entre outros veículos ainda. Por quê? Porque a gente tem uma barreira muito grande na questão de comunicação, latência e comunicação de dados. Eles só são autônomos, mas eles são individualizados. Eu não consigo, por exemplo, que um veículo, quando estiver chegando num cruzamento, ele se comunique com o outro que está chegando do outro lado do cruzamento, mas existem árvores no meio do caminho que um não consegue enxergar o outro. O ideal é que eles se comuniquem ao ponto de um desviar do caminho do outro, por exemplo. Hoje, eles são autônomos, mas são individualizados. Por quê? Porque a gente tem dificuldade justamente da questão do processamento. Eu preciso melhorar muito isso, não só no grande porte, mas ainda no pequeno porte. A gente pensa assim, nós temos muito processamento, meu computador é top, mas acredite, nós estamos muito longe do que realmente nós precisamos. Nós precisamos dessa imagem que vocês estão vendo agora, que são veículos que se comuniquem uns com os outros, e aí acidentes de trânsito vão ser uma coisa do passado. Hoje ainda é uma coisa do presente. Consegui esclarecer? Professor, se o Smart TV vem com Android, deixa eu ver. Pode falar. Então, você falou sobre essa questão do carro se comunicar com o outro, também então seria até para aviões, né? Chegaria a acabar essas torres de comando, torre de controle, algo assim. Não sei se você consegue fazer isso no carro, você também conseguiria até trazer para as aeronaves, né? Sim, principalmente na área aeronáutica. Torre de controle é a coisa mais perigosa da face da Terra. Sabe por quê? Porque ali eu tenho uma pessoa estressada, cansada, que às vezes dobrou o turno porque o colega faltou, e uma pessoa que às vezes está com problema em casa, com a família, com um filho drogado, com falta de dinheiro. E esse cara está controlando se 2 aviões vão bater ou não. Isso é péssimo. Hoje, nós já temos tecnologia para pegar aquele cara lá da torre de controle e sumir com ele. Nós já temos tecnologia. Sabe onde é que está o problema? Nós não temos a legislação que permita. Infelizmente, a área de tecnologia andou muito rápido e a área do direito está engatinhando. O que vocês estão vendo aqui é um dia normal em um aeroporto chamado Tenerife, que fica numa ilha do Pacífico, tá? Um dia normal. É um dia normal. O que acontece? As rajadas de ventos lá são muito fortes, né? Então,
o que aconteceu aí? Se vocês observarem, o vento bateu a este bordo da aeronave de uma forma tão forte, o algoritmo não permitiu, simplesmente não permitiu que o avião pousasse. Ó. Isso que vocês estão vendo, ele tá fazendo a aproximação para aterrissagem, mas o vento está tão forte que olha como ele está completamente virado. Então, o que ocorreu nesse caso? O algoritmo não permitiu que o piloto pousasse. Então, o que ele fez? O próprio algoritmo acionou as turbinas e ele fez uma operação que a gente chama de arremeter, para não deixar que Por quê? Porque o algoritmo computacional calculou que havia grande possibilidade de haver um acidente. Até porque 90% dos acidentes da aviação civil ocorrem ou no momento do pouso ou no momento da decolagem. O que vocês estão vendo agora é o mesmo aeroporto, só que em um outro dia desses de vento muito forte. Então, olha lá, olha o nível de inclinação que está a aeronave. Só que o que aconteceu? O algoritmo, nesse caso, ele fez todos os cálculos e identificou que havia uma margem de segurança para o pouso. Então, o próprio programa aciona uma turbina, a turbina da direita, com mais potência do que a turbina da esquerda, para equilibrar o centro de gravidade da aeronave e, assim, ele conseguir fazer o pouso. A gente já tem tecnologia para um avião decolar sozinho, sair de Brasília e ir até Dubai e pousar sozinho. O que a gente não tem é legislação que permita isso. A legislação ainda obriga ter uma estrutura baseada em ácido desoxirribonucleica sentada atrás do manche. Ainda existe isso, o que é uma pena. Porque eu, não sei vocês, eu gosto mais eu fico mais tranquilo se eu tiver um algoritmo tomando conta do avião, ou do carro, ou da embarcação, do que uma pessoa humana. Sinceramente, eu tenho essa opinião. A questão da lei, a gente vai ver que vai demorar muito, né? Porque a própria LGPD agora que está começando e vai demorar, eu creio que ainda mais uns 2 anos para realmente o pessoal entender de fato como funciona. Imagina um avião voar daqui até Dubai, assim, sozinho. Pois é. O que o André falou, infelizmente, ele está correto. O André, infelizmente, está correto. A legislação engatinha, enquanto a tecnologia anda muito mais veloz. Para vocês terem uma ideia, veículos autônomos da Tesla existem nos Estados Unidos já há mais de 5 anos. Só que é obrigado a pessoa tem que sentar no banco do motorista, tem que ficar lá. Mesmo que tudo opere automaticamente, ele tem que ficar lá. Se acontecer da polícia pegar um veículo da Tesla e você está, por exemplo, no banco do motorista, mas estiver lendo, você vai ser multado. Isso é uma pena. Isso é uma coisa assim, que me deixa bastante preocupado pelo simples fato de que a tecnologia caminhou, mas a legislação não, ficou para trás. Então, esse carro da Tesla aqui, por exemplo, a série Model, essa série aqui, Model S, por exemplo, ela é completamente autônoma, esse veículo que vocês estão vendo, mas o condutor obrigatoriamente tem que ficar. Está vendo que ele está ali com as mãos paradas, mas tem que ficar ali. Por quê? Porque a legislação diz que se tiver algum problema, a pessoa tem que tomar conta e pegar o volante. Ou seja, é uma pena. Eu acho isso uma pena, até porque... Pode falar. Mas no caso não é feito todos os testes, todos os parâmetros para verificar se o carro pode na rua? Por que os caras estão encanando com isso? Porque quem determina essa questão de legislação conhece muito de direito e nada de tecnologia. Os senadores, os deputados, as pessoas que votam essa legislação, elas conhecem de legislação, conhecem de direito, mas conhecem nada de tecnologia. Professor, pode falar. Ontem na aula de engenharia de software, o professor falou que teve um acidente de voo aí, que matou umas pessoas aí por causa de uma programação do software errado. Entendeu? O que aconteceu aqui, no ano de 2018, e 2 vezes, né? O avião, o Boeing 737 MAX, ele estava com uma falha no software. Isso aqui são cenas reais. Um caiu na Etiópia, em abril, e outro caiu em maio. E aí, na mesma hora, eles suspenderam todos esses modelos 737 MAX. Eles suspenderam para não poder mais ter problemas. Foi identificado um erro no software que, quando o avião se posicionava em um ângulo e que pudesse causar uma situação que na aviação a gente chama de stall. Stall na aviação é um momento em que o avião ele fica numa inclinação que ele perde sustentação. Então, o software posiciona o bico da aeronave para baixo, novamente, e aciona as turbinas. O software vinha com isso para corrigir o problema. Só que aí o que ocorreu? Por falha do treinamento dos pilotos, com essa nova funcionalidade do Airbus Air Max 737, eles acabaram que os pilotos não tinham treinamento ideal para utilizar o software. Então, ocorreram esses 2 acidentes aqui.
foram quase 500 baixas, tá, gente? Então, esse foi um caso excepcional, mas porque não houve o devido treinamento dos pilotos. Então, por esse motivo... Então, professor, então foi erro humano também de não saber manusear o software, tipo isso. Exatamente. Entendi. Isso ficou claro depois, por quê? Porque o algoritmo do Airbus Max 737, ele foi escrito justamente para que ele, avião stall, pode falar. Quando ele alcança um nível de inclinação, assim, quando a aeronave alcança um nível de inclinação, ela perde sustentação. E isso os especialistas em aviação chamam de stall. E aí o algoritmo do Airbus Max, ele não deixava isso acontecer, só que não houve devido treinamento. Então, quando a aeronave ela baixava o bico, aí o que os pilotos faziam? Eles subiam o bico de novo. Então, os 2 acidentes que ocorreram foram por conta desse caso. O Boeing 747, que saiu de Brasília em 2007 com destino à França e caiu no meio do Oceano Atlântico, que inclusive eu tive o despesar de ter perdido um amigo nesse voo, também foi falha do piloto. O acidente da TAM, em 2008, no aeroporto de Congonhas, que matou 240 pessoas, do voo que estava vindo do Rio Grande do Sul, do avião da TAM que bateu no próprio prédio da TAM, também foi falha humana. Um piloto, ele estava, depois fazendo os levantamentos, viram que ele estava extremamente estressado e ele abriu um flap enquanto ele deveria ter fechado. Então, a turbina da direita acelerou e a turbina da esquerda como se tivesse freado, ela estava com o flap aberto. E aí o avião inclinou e bateu no prédio da TAM. Então, todos esses Professor, casos... tem como hackear um sistema operacional de um avião desse? Não entendi. Tem como, por exemplo, hackear um sistema operacional de um avião desse? Tem. De um carro? Isso. Só, professor, tem como hackear o software de um avião? Tem. Não só de um avião. De um veículo da Tesla, por exemplo. Tem como hackear um software de uma cafeteira, da sua Smart TV. É difícil. Eu vou dizer que é difícil, mas tem como. Deixa eu ver o que ficou mais aqui para o chat de trás. As tecnologias relacionadas a material das peças e funções do carro são testadas na F1 e depois chegaram aos carros de passeio. O que o Yuri falou é uma coisa interessante, tá? Não só na Fórmula 1, mas no meio militar. Muitas das coisas que a gente usa no nosso veículo surgiu primeiro no meio militar, outras vezes na Fórmula 1, e aí elas vêm para a gente. Professor, o computador com memória quântica da IBM, o Isaías perguntou. O Isaías perguntou sobre o computador de memória quântica. Precisaria de uma aula depois, só para explicar para vocês sobre aquele computador IBM Q e o Qubit da Google, tá, gente? Muito interessante. Pode falar. Um sistema assim, de transporte que eles podiam já utilizar assim, para fazer testes que seria mais seguro, no caso, era os metrôs, né? Para não precisar de motorista, porque o metrô, eu acho que basicamente um motorista fica ali mesmo, o piloto só para, né? Boa, Afonso. O Afonso falou outra coisa interessante. Quem aí viu aquele motorista na frente do nosso metrô? É inútil. Ele só está ali porque a legislação obriga. Não precisa. Metrô mais ainda, né, gente? Cá para nós. Fala sério. Metrô, olha só. Se eu já estou numa rede de um sistema que eu sei onde estão todos os vagões, eu sei onde estão todos os carros, eu sei onde estão todos os vagões, eu sei para onde vai todas as linhas, para onde vão todas as linhas. A única coisa que o carro do metrô faz é acelerar e parar e abrir a porta, até o programa de abertura de portas. Porque o que acontece no metrô? Sabe aquele áudio que você escuta, próxima estação? Aquele áudio, ele está gravado no trilho. Então, quando o vagão do metrô passa naquela região do trilho, ele faz a leitura e sai nas caixas de som. Próxima estação. Então, a gente programa isso no trilho. Então, quando ele passar nessa posição, o áudio é esse. Quando ele passar aqui, chegando na estação de Águas Claras, o áudio é... Aí eu gravo o áudio e deixo lá o MP3. Então, quando a roda de aço encosta ali, ele lê aquele MP3 e joga na caixa de som. A mesma coisa a velocidade. Aceleração, frenagem. Aquele cara que fica ali sentado na frente do metrô que vocês veem é porque a legislação exige. Não precisaria daquilo de forma alguma. O Eber levantou a mão. Pode falar, Eber. Professor, o carinha lá do metrô, ele só serve para segurar um pouquinho quando alguém está correndo para pegar o metrô. Exatamente. Porque o que acontece? Por uma questão de segurança, se ele desmaiar, por exemplo, se alguém invadir o cockpit e der um tiro nele, ele vai cair e vai soltar o contato ali do ferro. Mas vocês concordam que eu não precisaria daquilo? Poderia ser uma cabine completamente fechada, com um circuito interno controlando tudo. Só está ali porque a legislação exige, infelizmente. Felizmente não, né? Aí acaba tendo mais emprego, que é uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração também. Deixa eu ver o que ficou aqui para trás no chat, gente. Nossa, professor, pode falar. Tá no trilho assim, tem uma pessoa lá para parar o trem, né? Já um sistema, alguma coisa, talvez não identifique um carro que esteja parado, uma pessoa que esteja nos trilhos, né? Não, pelo contrário. Eu posso ter, assim como aquele veículo da Tesla, que tem uma câmera que identifica um passageiro,
na frente, uma pessoa atravessando a faixa de pedestre, é muito fácil eu ter um algoritmo de reconhecimento de imagem que identifique, por exemplo, um trilho corrompido, ou um carro no trilho, ou uma criança brincando. O algoritmo da Tesla, por exemplo, da série Model S, por exemplo, se passa uma bola na frente do carro, o carro para e ele não sai do lugar. Alguém faz ideia do porquê? Porque o algoritmo de inteligência artificial foi treinado para isso. Onde passa uma bola, geralmente virá uma criança correndo atrás. Então, algoritmo de reconhecimento de imagem, ou até mesmo detecção de obstrução no próprio trilho por meio de hardware, é muito tranquilo. Amigos, de verdade, é muito fácil fazer isso. É muito fácil. A gente não tem, porque tem barreiras de legislação, infelizmente. Ou talvez, não, infelizmente não, né? Vale até uma discussão, porque, por exemplo, hoje as linhas de montagens não precisariam ter uma pessoa, poderiam ser todas por máquina. Produtividade muito maior, precisão muito maior. Só que o nível de desemprego também seria muito maior. Então eu tenho que ter uma equação que equilibre isso. Eu também não posso automatizar tudo, porque aquele cara que perdeu o emprego, pode ser que ele tenha uma certa dificuldade de voltar para o mercado de trabalho. Pois é, tipo assim, porque um piloto de avião ele ganha muito bem, né? Tipo assim, tirar ele, encostar ele, botar um programa assim, sei lá, e a vida do cara vai, sei lá, vai ficar difícil. Mas assim... Isso que o Afonso colocou é interessante. O que o Afonso colocou é interessante. Olha só. Às vezes o cara perde emprego, mas outro cara ganha emprego. Um cara do software. Exatamente. É isso que eu ia comentar agora. Olha o que aconteceu. Quando o cinema surgiu, muita gente achou que o teatro iria acabar. Só que alguns teatros acabaram, verdade, metade deles deixaram de existir. Então aquele artista circense que ganhava vida nos palcos, muitos deles perderam emprego. Só que o que acontece? A indústria cinematográfica gerou milhares de outras vagas. Não só o cara que vai receber o ticket lá na frente, ou o cara da lanterninha, mas o cara que vai fazer o filme, o cara que vai fazer a fotografia do filme, o cara que vai fazer o banner de divulgação do filme, o cara que vai limpar o salão do cinema, o cara que vai... Então, muitas outras vagas foram criadas. A mesma coisa ocorreu com a indústria automobilística. Quando a indústria automobilística surgiu, lá na década de 1910, um cara chamado Henry Ford, que ele fez a primeira linha de montagem, modelo Ford T. Quando a indústria automobilística surgiu, muita gente pensou assim, os ferreiros vão todos perder, os marceneiros, acabou, a vida pra gente acabou. Só que a indústria automobilística, assim como ela tirou emprego de um monte de ferreiros, de um monte de marceneiros, ela criou uma indústria que depende de uma série de outros profissionais. Agora eu preciso do mecânico, eu preciso do cara do posto de gasolina, eu preciso do cara para manutenção no veículo, eu preciso do cara para lavar o veículo, eu preciso do cara para abastecer, eu preciso então do indivíduo para montar. Então, assim como quando uma tecnologia vem, num primeiro momento, ela ceifa milhares de vagas de emprego, só que ela acaba criando outras. A robótica, da mesma forma. A robótica nos centros de distribuição, nos centros de... eu vou dar um exemplo para vocês. Vou mostrar aqui a minha tela, por exemplo. Eu vou mostrar aqui o centro de distribuição, por exemplo, o centro de distribuição na China da Alibaba, tá? Olha que interessante. Olha que interessante isso daqui, ó. Quantos milhares de empregos não foram... Quando você faz uma compra hoje de um produto, não são pessoas mais que fazem o romaneio, a catalogação, a separação, o envio, não. As principais, esse vídeo que eu estou mostrando para vocês é do centro de distribuição do Alibaba na China. Mas o centro de distribuição da UPS e da Federal Express nos Estados Unidos é exatamente do mesmo jeito. Inclusive, esse software foi escrito na UPS e foi vendido para a Alibaba. Então, assim como você pode olhar essa imagem que eu estou mostrando agora e pensar assim, poxa, quantos empregos não foram perdidos? Verdade. Num primeiro momento, sim. Mas quantos programadores eu não preciso? Quantos engenheiros de software? Quantos analistas de banco de dados? Analistas de requisitos? Quantos engenheiros de teste? Quantos gerentes de projeto eu não precisei? Quantos engenheiros de robótica e mecatrônica eu não precisei contratar para fazer esse tipo de coisa? Ou seja, num primeiro momento a gente tem a perda de uma série de postos de trabalho, mas logo depois surgem outros. Naturalmente surge também a necessidade dos profissionais se qualificarem cada vez mais, né? Porque senão realmente ele vai ficar, ele fica para trás. Então, isso. Pode falar. Não, falando aí, sinceramente também. Eu amo o jogo do pessoal menos especializado. Oi? Não, fala assim, essas grandes empresas hoje, eu acho que eu vejo, às vezes até assistindo não tão gigantes assim, o Shark Tank, por exemplo, eu vejo que a galera sempre reclama de mão de obra, que é muito difícil. Então, se eles conseguirem automatizar vários processos para eles, cara, sinceramente, eu acho que eles estão muito ligando para se vai ficar o pessoal desempregado ou não. Infelizmente, né, essas grandes empresas, eu acho que... É verdade. No primeiro... Infelizmente, você está correto quando você faz essa afirmação. Mas tem uma outra coisa também, tá, gente?
o ser humano não é bom em tarefas repetitivas. Toda vez que você tem que fazer uma tarefa repetitiva, não vai demorar muito, algo vai dar errado. Nós somos bons em criar. Então, o ideal é a gente colocar essas tarefas repetitivas para algoritmos computacionais, para a mecatrônica resolver. Tanto é que os primeiros postos que estão sendo extintos são aqueles cujas tarefas são previsíveis e repetitivas. Primeiros que vão sair fora. A gente já vem acompanhando isso. A linha de montagem de um veículo hoje, ela já não tem mais o elemento humano. Não só a linha de montagem de veículos, tá, gente? Eu vou mostrar aqui para vocês, aqui na minha tela agora, uma outra linha de montagem que para esse horário é até saboroso da gente ver. Então, olha só o que acontece aqui, ó. O que vocês estão vendo aqui agora é uma linha de montagem que ela é completamente automatizada desde a produção da garrafa. Isso que vocês estão vendo aí, ó, é sílica derretida, tá? Para fazer vidro. Então, a máquina derrete a sílica a cerca de 4.000 graus Celsius, faz no formato da garrafa, ó, como vocês podem ver, sem intervenção humana nenhuma, ou seja, é um trabalho insalubre, né? É até arriscado e perigoso. Então, o que ele está fazendo? Ele está montando, a linha de produção, ela derrete a sílica, monta as garrafas, formata as garrafas, uma outra máquina logo depois faz a lavagem da garrafa, isso aí ela está em slow motion para a gente conseguir ver, tá? Mas a velocidade real é essa daí, ó, você não consegue nem ver as garrafas passando. Agora está em slow motion para a gente conseguir visualizar. Então, essa fábrica, por exemplo, ela produz 1 milhão de envasamento de garrafas a cada minuto. Ela faz a garrafa, ela lava a garrafa, ela faz o envasamento, ela faz a impressão do rótulo, ela faz a colagem do rótulo e tem um algoritmo computacional aí, agora, bem interessante, que vocês vão ver. Tá vendo essa imagem aí? Ele está tirando a foto de cada garrafa unicamente. E o algoritmo está medindo se a distância que o rótulo foi colado, ele foge dos padrões. Aí está em câmera lenta para a gente poder enxergar, mas esse algoritmo ele fotografa 1.000 garrafas por segundo. Então ele tira a foto, verificou, o rótulo ficou desalinhado. Então o que ele faz? Um braço mecânico automaticamente cospe fora essa unidade. Eu até, vendo esse vídeo aí, eu até penso que se eu fosse o engenheiro projetista dessa linha de montagem, eu teria feito essa etapa aí antes do envasamento. Porque olha que imagem triste essa que a gente vai ver agora, ó. Não sei vocês, mas para mim corta o coração. Eu teria feito esse processo uma etapa antes. Eu teria colocado o rótulo antes e antes do envasamento. Mas, enfim, o que eu estou mostrando isso daí? Essa indústria, ela fabrica, envasa, etiqueta, rotula e tampa e faz os engradados e os pallets de 1 milhão de unidades. 1 milhão de unidades. Numa tacada só, olha lá, ó. Intervenção humana, 0. Eu tenho uma única pessoa que é um engenheiro de software só para acompanhar esse processo e ficar fazendo o acompanhamento. Então, eu não preciso ter indivíduos aqui, ó. Por quê? Porque é uma tarefa repetitiva. É um processo que, se eu colocar uma pessoa, provavelmente eu vou ter dor de cabeça. Porque nós, os seres humanos, nós somos muito bons em operações que requerem criatividade, criação de coisas novas. Agora, o que é repetitivo, eu e vocês temos uma tremenda dificuldade. Então, como a gente tem dificuldade, a gente está começando por essas atividades e automatizando elas todas. O Gabriel comentou que o ser humano foi feito para desafios, exatamente. Professor, tipo assim, pegar uma pessoa e colocar ela todinha para carimbar só no papel, só para ficar carimbando o dia todinho, uma hora ela vai cansar aqui, e ela não vai carimbar tudo mesmo. Não só cansar, mas ela corre um risco sério de atrofiar o cérebro. É muito sério isso, amigos. O seu cérebro, ele é uma massa de aproximadamente 1,2 quilogramas, com cerca de 96, 98 bilhões de neurônios. E esses neurônios se comunicam, daí vem as nossas ideias. Quanto mais você pensa em coisas novas, quanto mais você cria coisas novas, quanto mais você aprende, quanto mais você lê, quanto mais você estuda, mais conexões sinápticas são criadas nesse cérebro. Então, mais especializado ele fica. Por isso que uma pessoa que está aprendendo a tocar um instrumento, por exemplo, a primeira semana não sai acorde nenhum. Ela insiste. Na segunda semana já sai um acorde. Um mês depois ela já está tocando as notas assim, ó, sem nem olhar. Por quê? Porque o seu cérebro vai criando conexões sinápticas para atender essa demanda. A recíproca é verdadeira. Se você não força o seu cérebro a aprender coisas novas, a conhecer coisas novas, a aprender um idioma novo, a aprender uma linguagem de programação nova, a aprender um instrumento novo, se você não lê, se você não força o seu cérebro, as conexões elas vão sendo desligadas ao pouco, porque elas consomem muita energia. O seu cérebro sozinho consome o equivalente a uma lâmpada de 20 watts por minuto. Então, como ele gasta muita energia, a conexão que não é utilizada, ela começa a ser desligada. Por isso a gente esquece das coisas, por isso que a gente perde a facilidade de fazer algo conforme a gente para de fazer. Então, uma pessoa que fique trabalhando repetitivamente, sem usar muito o cérebro, ela vai atrofiando, ela vai literalmente emburrecendo.
Então, daqui a alguns anos, é o mesmo efeito, por exemplo, que a maconha causa no organismo. Ele vai queimando essas conexões neurais, e aí, não sei se vocês já conversaram com uma pessoa que é usuária de maconha, por exemplo, conforme o tempo vai passando, ela começa a ter dificuldade de falar as coisas com você, vai ficando mais lenta. O mesmo processo que acontece quando a gente não utiliza o cérebro. Ele vai desligando as conexões sinápticas, as redes neurais, e você vai ficando mais lento em tudo. No decorrer dos anos, você fica com a mesma inteligência de uma porta, por exemplo. Então, isso é muito grave. Ah, professor, qual é o lado bom disso? O lado bom disso é que, assim como se você não usa o cérebro, ele diminui, não de tamanho, tá, gente? Ele diminui em termos de ligações sinápticas entre os axiomas dos neurônios, da mesma forma que se você estimula, ele cria novos. Então, professor, é possível uma pessoa ficar mais inteligente com o passar do tempo? É. Da mesma forma que, infelizmente, é possível uma pessoa ir emburrecendo no decorrer do tempo conforme não vai utilizando. Existe uma doença que ataca especificamente as conexões do cérebro, chamada Alzheimer. E todo mundo vai ter Alzheimer, porque ela é uma condição degenerativa da estrutura cerebral. Só que, quanto mais você usa o seu cérebro, mais tarde essa doença vai aparecer. Então, pessoas, por exemplo, como, não sei se vocês se lembram, Oscar Niemeyer, 104 anos, escrevendo projetos de arquitetura. Quanto mais você trabalha com o cérebro, mais especializado ele fica. O André está comentando, na Netflix tem um documentário bacana, Como o Cérebro Cria. Ó, uma boa dica. Se você puder botar o link aí pra gente, André, pra gente ver depois da aula. Ó, o Homer deu um link muito legal, Tempos Modernos. Exatamente, Homer, obrigado. O link que o Homer colocou aí deve ser de um filme do Chaplin, chamado Tempos Modernos, que era uma crítica que eles fizeram ao início da Revolução Industrial. E mostra exatamente isso. Ó, que beleza, o André colocou aí o link pra gente, ó. O Gabriel está comentando, o ser humano foi feito para desafios, lembrei do Chaplin na fábrica, exatamente, é o filme Tempos Modernos. Deixa eu ver o que mais vocês escreveram aqui. Deixa eu ver o que vocês escreveram. Alguém pode enviar novamente o link do grupo do WhatsApp, ok, professor? Bom, então vamos voltar para o nosso assunto, né? Voltando aqui agora, ó, deixa eu voltar aqui para a minha tela, que esse assunto interessante, ele começou quando a gente foi falando, o pessoal está falando do intervalo, não vamos fazer intervalo não, vamos direto, né? Estamos em casa mesmo. Então, olha só, amigos, continuando aqui, eu vou voltar aqui para a minha tela, havendo perguntas, podem fazer, né? Deem preferência para o áudio, porque aí eu acho que eu passei batido em alguma coisa que vocês escreveram ali para cima, e aí, se eu esqueci alguma coisa interessante, por favor, falem aí, gente. O Vinícius colocou, professor, se o senhor tiver exercícios para me passar, eu aceito, é melhor para a minha aprendizagem. Com toda certeza. Tem muita coisa interessante. Deixa eu voltar aqui para o nosso material. Então, amigos, recapitulando, um sistema operacional monoprogramado é aquele que dá suporte a somente uma operação. E o sistema multiprogramado são sistemas mais complexos que os sistemas monoprogramáveis, porque ele disponibiliza não só a possibilidade de rodar mais de um programa, aí agora vem o grande pulo do gato dos sistemas multiprogramados, que é o sistema operacional controlar qual aplicativo que vai ser utilizado, tá, gente? E isso é uma coisa muito interessante. Porque o que acontece? Não basta só o sistema operacional ele ser multiprogramado, mas ele tem que controlar quem vai executar agora, quem vai parar, quem vai dar a prioridade, quem vai para o processador, quem vai para a memória RAM, quem que eu vou pratear agora, quem que eu vou fazer depois. Porque o que acontece? Sistemas computacionais, eles imitam muito a gente, a biologia, né? Claro, era a única coisa que a gente tinha como parâmetro para poder desenvolver, então os sistemas computacionais simulam muito sistemas humanos, sistemas biológicos. E não existe, olha o que eu vou falar agora, não existe pessoa nenhuma no planeta Terra que consiga fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Ah, professor, mas a minha namorada, ela consegue falar o telefone ao mesmo tempo, digitar no computador e consegue, e ainda faz comida ao mesmo tempo. Ela está falando no telefone, está mandando um e-mail e fazendo almoço ao mesmo tempo. Não existe isso. O máximo, o que algumas pessoas têm, que outras não têm, é a capacidade de fatiar em fatias menores de processamento. Então, aquela pessoa que está fazendo comida, está falando no telefone, está mandando um e-mail e ainda está passando roupa ao mesmo tempo, o que o cérebro dela faz? Dá atenção para uma tarefa, numa fatia de 2 segundos, aí depois dá atenção para outra tarefa, numa fatia de 6 segundos, depois dá atenção para outra tarefa. Exatamente como funcionam nos computadores. Eu e vocês, nós temos a sensação de que, ao mesmo tempo que o Windows está copiando um arquivo, ele está enviando um e-mail, ele está rodando o antivírus e ele está salvando o arquivo do Word. A gente tem a falsa sensação de que isso tudo está sendo executado ao mesmo tempo. Mas não. O que ele faz, ele fatia os processos e sai executando essas fatias. Pode falar.
No caso, por exemplo, ele seria a questão de endereçamento dentro da memória, por exemplo, um sistema operacional que ele é 64x. Ele, tipo assim, cada parte ali que ele vai processar, ele vai endereçar dentro da memória ali. Ele vai alocar dentro da memória cada processamento que ele vai fazer. Seria tipo isso? Exatamente. Não só dentro da memória. Ele faz isso também para o processador. O sistema operacional fala assim, ó, o usuário está ouvindo uma música MP3, o usuário está enviando um e-mail, está salvando um arquivo e está rodando assistindo a aula do professor. Ó. Aí, o que o sistema operacional faz? Ele não só divide dentro da memória o que vai ser feito, que aí é mais uma tarefa do processador. O processador é que manda para a memória e fala assim, ó, faz esse cálculo para mim e me devolve. Quando o cálculo cabe dentro da memória cache do registrador, o processador faz isso dentro do próprio registrador. Eu tenho um vídeo lá no meu canal explicando isso, tá? Quem puder dar uma olhada, é um vídeo sobre latência de processos. Quando ele não consegue fazer dentro do registrador, ele vai para a memória cache. Quando ele não consegue usar a memória cache, ele vai para a memória RAM. É o processador quem faz isso. Agora, é papel do sistema operacional dizer para o processador assim, ó, agora você vai processar isso aqui para mim. Quando você terminar, me avisa que agora eu vou te mandar isso daqui, ó. Então é papel do sistema operacional fatiar isso. Aí lá dentro do processador tem uma unidade lógica aritmética que o que ela faz? Ela determina, isso eu vou processar aqui dentro, isso eu vou processar lá fora na memória RAM. E aí o processador é que faz a requisição para utilizar ou não a memória RAM. Mas é o sistema operacional que manda. O sistema operacional que divide, ele divide o programa em fatias, que é o que a gente vai chamar de processos. A gente vai ver isso na segunda unidade, é muito legal. Ele fatia os processos e um processo pode ser fatiado em threads. E aí o sistema operacional que fala assim, ó, executa essa thread para mim, quando terminar, executa essa. Só que como o processador é tão veloz, ele faz cerca de milhões de operações por segundo, a gente tem a falsa sensação de que está ouvindo a música ao mesmo tempo que está copiando o arquivo, mas não. Ele vai fazendo isso por fatias. Pode perguntar, Vinícius, pode falar. No caso do sistema operacional, ele que orquestra tudo. Ele que orquestra quem vai fazer cada função. Basicamente é isso. Exatamente. Né? É papel do sistema operacional controlar. O que o processador vai fazer? É o sistema operacional que divide isso. Quando você desenvolve em linguagem de programação que permite a utilização de threads, exemplo, o Java, a linguagem C, a linguagem Pascal, o Python, ele permite que dentro do seu programa você fala assim, eu vou pegar essa operação e vou colocar numa thread. Eu faço isso no meu programa quando eu estou mandando os e-mails para vocês. Quando eu estou mandando os e-mails para vocês, o que eu faço? Eu pego o job do spool de e-mail e coloco numa thread específica. E dentro dessa thread, eu coloco cada aluno numa thread separada. Por quê? Porque eu posso mandar 2 e-mails ao mesmo tempo. Então, se vocês aí chegarem e fizerem um grupo, deixa eu ver os horários, vocês vão ver que alguns e-mails de vocês foram enviados no mesmo minuto, hora, minuto e segundo do outro colega. Por quê? Porque foram threads disparadas concomitantemente. Então, o programador da aplicação, o desenvolvedor, ele pode pegar o programa dele e fatiar em threads e jogar para o sistema operacional. Fala assim, sistema operacional, esses blocos aqui, se o senhor quiser, o senhor pode executar junto ao mesmo tempo em threads, porque esses eu não preciso de ordem de precedências. Então, o sistema operacional ele recebe dos programas a divisão das threads. E aí ele separa isso e manda para o processador. Então, é verdade o que o Vinícius falou. O sistema operacional é quem determina o que é executado, o que é pausado, o que terminou, o que tem que esperar e o que tem que estar na fila. Mas a AMD já mostrou que multithread não é essa coisa toda. Não é essa Coca-Cola toda. Bom, não só é essa Coca-Cola toda, como se você abrir agora o seu sistema operacional, seja ele qual for, Linux, Ubuntu, Mac, não importa. Eu vou até mostrar o meu aqui, ó. Vou até mostrar o meu sistema operacional, ó. Se você abrir qualquer um deles, vocês querem que eu mostre no Linux, no Windows ou no Mac? Ó, vou abrir já que eu estou com o Mac aqui aberto, eu vou abrir o do... Já pediram o Linux ali, então já vou rodar o Linux aqui também, ó. Vou mostrar para vocês nos 3, tá? Olha só, alguém aí falou, mas thread não é essa Coca-Cola toda. Tanto é essa Coca-Cola toda, que olha só o que acontece aqui, por exemplo, ó. Eu vou chegar aqui no meu Mac, eu vou pedir para visualizar o meu monitor de processamento, tá? O que vocês estão vendo aqui na minha tela agora é o monitor de processamento dessa máquina que eu estou utilizando. Tá vendo essa coluninha aqui, ó? Threads. Olha aqui, ó. Tá pipocando aqui, ó. Só o kernel do sistema operacional disparou 157 threads. Só a VMware que eu tô rodando o Linux aqui, ó, tá com agora, tava 74, agora, ó, ela já processou, agora tá 67, voltou para 70. Cada operação, olha o Chrome que eu estou usando para dar aula para vocês. Ó. Só o Chrome está com 329 threads abertas. Agora foi para 342. Mostrei no macOS High Sierra, tá? Professor. Que é um sistema operacional da Apple. Agora eu vou mostrar no sistema operacional da Microsoft. Pode falar. O que seria especificamente essas threads? Porque eu pesquisei aqui no Google, ele fala que a tarefa que um determinado programa realiza. Mas, tipo assim, o que o programa está fazendo seria isso?
Não. Vocês vão ver com mais detalhe isso na próxima unidade. Eu tenho um vídeo lá no meu canal explicando sobre as threads. Mas eu vou adiantar aqui rapidinho para vocês. O que é uma thread? Uma thread é uma fatia de um programa. É uma fatia de um programa. Então, por exemplo, aqui no Windows, olha aqui a quantidade de threads que eu tenho. Eu tenho aqui ó, o uso de CPU, o uso de memória. Aí, quando eu venho aqui no desempenho, eu tenho a quantidade de threads disparadas. Ó. Agora, o meu sistema operacional do Windows está rodando 1.229 threads em 52 mil PIDs. Agora eu vou mostrar no Linux Ubuntu. Ó. Pode perguntar. Só uma coisa, uma pergunta, assim, uma comparação, se pode comparar. Essas threads, ela pode ser comparada a um bloco de função, assim, um bloco de função a ser executado, mais ou menos isso? Ou Sim, exatamente. Exatamente. Imagine, eu vou dar um exemplo, então, bem simples do nosso cotidiano. Imaginem vocês que você tem que construir um muro. Você tem que construir um muro, beleza? Tem que construir um muro. Quais são as atividades para construir um muro? Eu tenho que pegar água, eu tenho que pegar cimento, eu tenho que pegar a brita, eu tenho que pegar o carrinho de mão e a pá. Areia. Outra coisa, eu sei bem disso, porque eu já fui orelha seca e sei bem do que eu estou falando. Sabe por que é orelha seca, gente? Porque quando a gente carrega o saco de cimento no ombro, aquele pó do cimento deixa a nossa orelha sequinha. Você faz assim, ó, chega ela faz tec. Aí o que acontece? Junto com isso, eu tenho que misturar a massa, depois eu tenho que bater a massa, bater ela na enxada, depois eu tenho que colocar ela no balde. Tenho que levar, passar o prumo, colocar a massa, empilho o tijolo, coloco a massa, empilho o tijolo, coloco a massa até, pronto, fazer o muro. Vocês concordam que se eu sozinho fizer esse muro, um muro de 10 metros lá e levar 3 dias, se eu tiver ajudante, eu posso falar assim, ó, você vai pegar água, você vai ali no carrinho de mão e pega aquele saco de cimento. Você traz a brita. Vocês concordam que a água, a brita e o cimento vão chegar ao mesmo tempo porque eu dividi isso em tarefas? Imagine, então, que você tem um software que tem que fazer uma operação. Perfeito. Ele pega o software e fatia os pedaços. Como o processador ele é muito rápido, ele faz essas fatias e a gente tem a sensação que ele está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, entende? Quando eu tô, um exemplo, quando eu estou disparando o e-mail para vocês, eu disparo o e-mail, eu divido em threads. Eu tenho que escrever o conteúdo do e-mail, não tem? Tenho. Eu não tenho que pegar lá. Vocês já repararam que o e-mail de vocês vai individualizado para cada pessoa? Olá, Vinícius. A sua aula começa às 19 horas, o assunto vai ser esse. E eu disparo junto com um aluno de outra turma. Que a disciplina é de linguagem de programação em Python. E lá tem o nome do outro aluno, o nome da disciplina. Então eu tenho uma thread que faz o quê? Que pega o texto do e-mail, aí eu ponho uma tag lá, nome aluno, ele vai no banco de dados. Quem é essa matrícula? Ah, é o Vinícius. Ele vai lá e pega o texto Vinícius e coloca. Ao mesmo tempo que essa thread está fazendo isso, eu tenho uma outra thread que está mandando o e-mail. Então, ao mesmo tempo, eu tenho uma outra thread que vai lá no meu banco de dados e grava assim, ó, o e-mail do Vinícius foi enviado às 19 horas do dia tal, para esse endereço. Então, o programa ele fica mais rápido porque você entrega para o sistema operacional já as threads fatiadas, assim, ó. Você tem, é como se você entregasse os envelopes com o que ele tem que fazer. Aí, o que o sistema operacional faz? Ele vai gerenciar a execução disso dentro do processador. É assim que ele funciona. Mas não se preocupem com thread agora, porque é assunto da unidade 2. A gente vai ver os processos, as PIDs e as threads. Se alguém já tiver interesse e curiosidade, eu tenho um vídeo lá no meu canal do YouTube, professor Wilson Amaral, especificamente sobre processos e threads. É bem legal que eu explico isso, eu mostro no Linux, mostro no Windows, mostro no Mac, e aí dessa forma vocês conseguem ter uma ideia de como isso funciona. Eu disse que ia mostrar no Linux, né? Então deixa eu voltar aqui, ficou faltando só o Linux. Eu já mostrei no Windows? Mostrei no Windows e no Mac, né? Ó, o que vocês estão vendo aqui agora é no Linux Ubuntu 20.2, tá? Olha como é que é, ó. Eu tenho um processo aqui, por exemplo, ó, ele tem aqui qual é o usuário que está rodando o processo, quanto que eu estou rodando de CPU, qual a PID dela, o ID dela, e aí eu tenho aqui, ó, quanto que ele está usando de memória, quanto que ele está usando de disco, quanto que ele está usando de prioridade, quais os recursos que ele está utilizando, e aqui, ó, o número das threads, e as operações de I/O e de fluxo de rede. Então, as threads, elas são fundamentais para a divisão e execução dos programas. Então, está aqui, ó, no Linux Ubuntu, como vocês puderam ver, e também aqui no High Sierra da Mac, ó. Tá lá, ó, todas as minhas threads que estão rodando, ó. Então, se você fatia o seu programa em threads, o sistema operacional vai dividir isso. E é o sistema operacional quem controla qual a thread que vai ser executada, qual o processo que está em prioridade, para não ocorrer uma operação chamada deadlock. É o sistema operacional quem controla isso. E, por esse motivo, eu falo aqui, ó, não só ele tem que se preocupar com a execução de vários programas, como ele tem que se preocupar também com o compartilhamento de dados entre esses programas. Porque eu não posso deixar que um programa invada a área de memória de outro programa.
senão a gente teria instabilidade no sistema operacional. Dúvidas? Pode falar. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Vocês viram como esse assunto é interessante? Então, ó, vou continuar aqui. Ó. Então, o que acontece? O sistema, no que diz respeito a quantidade de usuários, ele pode ser monousuário ou ele pode ser multiusuário. Exemplo de sistema operacional monousuário. A sua cafeteira, o relógio DataBank da Cássio, que você tem aí no pulso, e o ar-condicionado. Exemplo de sistemas multiusuário. A sua Smart TV. A Lana está perguntando, professor, onde está esse material? Eu mandei para vocês por e-mail. Está lá no e-mail de vocês. Então, deixa eu ver. O Gabriel falou que, entendi, para o software dividir em partes menores e mais produtivas. Exatamente. Exatamente. Impressora, MI, sim. Eu ia colocar multifuncional, professor, aqui eu digitei sem querer. Impressora multifuncional, ela é multiusuário, não é isso? A impressora multifuncional. Não. Sim, eu posso ter uma impressora conectada na rede, multiusuário, posso ter, sem problema. Mas não é papel da impressora ser multiusuário ou não, tá, gente? Não esqueçam que é papel do sistema operacional. É o sistema operacional, que vai ser multitarefa, multiusuário, não. A impressora, ela só vai obedecer a Só vai executar, né? Só vai executar. Exatamente, ela só vai executar. Então, não é papel do sistema da impressora. Não é hardware. Não pensem no hardware, tá, gente? Isso é sistema operacional. É ele quem determina se é monotarefa, se é multitarefa, se é monousuário, se é multiusuário. É tarefa do sistema operacional. Deixa eu... Professor, pode falar, pode perguntar. A linguagem de C, eu estava dando uma olhada, ela é muito usada para desenvolvimento de games, né? Tem algum porquê disso, professor? Tem. Qual o motivo? Exatamente, boa pergunta. A linguagem C, ela tem um poder que nenhuma outra linguagem tem. C++ também, tá, gente? E as suas variantes, por exemplo, a Microsoft fez o C# baseado na linguagem C, o padrão ANSI C. A linguagem C, ela tem uma coisa que nenhuma outra linguagem tem, nem o Python, nem o Java, nem o PHP, nem o COBOL, nem o BASIC, nenhuma outra linguagem, que é a capacidade de você poder mexer nos registradores. Você consegue mexer com ponteiros de memória, você consegue operar nos registradores. Por esse motivo, o sistema operacional é feito em C. O sistema operacional que vocês estão usando agora para assistir essa aula, alguns estão assistindo no iOS, alguns estão assistindo no Android, alguns estão assistindo no Mac, alguns estão assistindo no Windows, alguns estão assistindo no Linux. Foi feito em linguagem C. Por quê? Porque a linguagem C ela é extremamente poderosa e dá para o programador recursos para você poder mexer em RQ bus de máquina. Você consegue mexer nos registradores, operar com ponteiros. Você não consegue, por exemplo, operar com ponteiros em Python, em Java, em PHP, em Pascal. Não tenha. Pascal ele até permite. Você até consegue operar com ponteiros em Pascal. Mas ninguém bate o C nesse sentido. Por esse motivo, vírus de computadores são feitos em C. Por quê? Porque o vírus de computador, estou falando vírus de verdade, tá, gente? Não estou falando aqueles aplicativozinhos que a gente faz no laboratório da faculdade, que deixa a máquina lenta, que tira print da tela e manda pra gente. Não, isso não é vírus, não. Eu estou falando daqueles ransomware, igual aquele que fez um ataque no TJ, que entra na máquina, bloqueia e criptografa os dados e você só consegue reaver pagando em bitcoins. Ransomware mesmo. Por que tem que ser feito em linguagem C? Porque nenhuma outra linguagem me permite que eu consiga mexer nos registradores assim diretamente, como a linguagem C permite. Inclusive o Taciel comentou aí no chat. Obrigado pela contribuição, Taciel. É verdade. Sistemas operacionais são feitos em C. Jogos de computadores. Por que jogos de computadores? Não aqueles joguinhos que você mexe a setinha para cima e para baixo, o bonequinho. Essas coisas simples, você consegue fazer em Python, em Java. Oi? Já fiz um jogo assim em JavaScript. Exatamente. JavaScript, Java, Python. Você consegue fazer essas coisinhas simples para movimentar a setinha, o bonequinho pular, se movimentar. Agora, game de verdade, League of Legends, Tomb Raider, games que eu preciso desenhar polígonos pesados na tela, que eu preciso mexer no som da arquitetura, que eu preciso fazer operacionalização da rede para jogar em LAN, em Local Area Network e Wide Area Network. Ou seja, não tem jeito, amigos. Tem que ser uma linguagem que te permita isso. O Taciel está falando vírus de computador também, professor. Exatamente. Vírus é linguagem C. Por quê? Porque eu preciso conseguir mexer no seu hardware. Eu lembro que na faculdade, eu estava em 1994, na primeira faculdade, ciência da computação ainda. E o professor levou a gente para o laboratório, aquelas máquinas AT286. E aí, eu lembro de ter feito um programa em linguagem C que danificou um HD. O HD naquela época tinha 4 megabytes. Caraca! 4 megabytes era uma coisa assim, louco demais. A gente conseguia gravar um monte de coisa, um HD de 4 megabytes. Aí tinha uma máquina lá que tinha um HD com 80 megabytes que só os professores podiam mexer. Aí eu lembro de ter feito um programa... 4 megabytes naquela... Oi, pode falar.
Pode falar, eu não consegui entender. Eu fiz uma instrução errada e simplesmente eu troquei os registradores de acesso ao HD. E quem disse que a máquina conseguia acessar o HD danificou de um jeito que não teve jeito. A linguagem C permite esse tipo de coisa. A linguagem Java já não. Por quê? Porque entre o seu programa Java e o sistema operacional tem uma camada de software chamada JVM, Java Virtual Machine. E aí a JVM não permite você fazer operações que possam ser perigosas, né, ou suspeitas. A própria JVM bloqueia. Por isso que Java é uma linguagem segura. O João Felipe comentou, 4 megabytes hoje é uma única música, é verdade. Dependendo da qualidade, né? Se tiver com a qualidade ruim. Porque se você põe a música lá com uns 256 bits, aí ela vai para 16, 20 mega tranquilamente. Alguma pergunta mais, meus amigos? Então, professor, o blockchain, ele é desenvolvido em C também? Não, o blockchain, ele é um arquivo, tá? Blockchain é um arquivo. Eu até olhei ele semana passada, ele estava com 1.4 terabytes. É um arquivo, blockchain é um arquivo, que tem várias cópias no mundo inteiro, em várias máquinas, no mundo inteiro. E aí, o que é? Ele é um arquivo com um algoritmo de encriptação que qualquer aplicação pode ir lá e gravar. Eu posso gravar um contrato, por exemplo, com você. Então, imagine que eu venda para você um veículo. Vendi um carro para você. Em vez da gente ir no cartório... Oi, pode falar. Em vez da gente ir no cartório, reconhecer firma, o que eu faço? Eu posso fazer um smart contract com você e a gente grava na blockchain. Então, tá lá. Gravou na blockchain, é impossível modificar. O cartório ali, ele pode pegar fogo, alguém pode ir lá e mudar. Na blockchain é impossível. Para eu fazer um algoritmo para validar essa transação, aí vem os algoritmos de validação da blockchain e eles te remuneram em bitcoins. Eu tenho um vídeo lá no meu canal do YouTube explicando sobre a blockchain e os bitcoins. Vale muito a pena assistir. Mas eu consegui tirar a sua dúvida? O que é a blockchain? Sim. O exemplo do Guilherme. O Guilherme está fazendo um programa que ele vai definir com o usuário o smart contract, né? A ideia, amigos, é acabar cartório, acabar banco. Olha só, olha que canseira. Se eu tiver que transferir o dinheiro para você hoje, eu preciso de alguém no meio do caminho para poder garantir que o dinheiro que eu estou transferindo, a não ser que eu falar, entregue para você na mão, né? Em espécie. Que é o ruim de espécie, que é um título ao portador. Se alguém passar ali e levar, ele está com valor. Se você perder, já era. Num contrato, por exemplo, o contrato ele é nominal, ele tem um pouco mais de segurança. Mas olha só, hoje eu preciso de um cartório no meio do caminho. E que canseira, se você não tiver a firma reconhecida, você tem que reconhecer a firma, tem que registrar a firma lá, reconhecer. A gente tem que ir lá, assinar. É como se a gente vivesse no século XIII. Olha que horrível. Acreditem, amigos, nós ainda estamos no século XXI. E se eu vender um apartamento para qualquer um de vocês, nós dois temos que ir lá num cartório, assinar, o cara vai olhar se a assinatura bate, é a maior canseira. Olha que ridículo. A blockchain é um arquivo que eu faço um contrato com você e a gente grava lá na blockchain. Pronto, gravou lá. É impossível alguém ir lá e mudar, deletar, retirar. Então, é uma coisa universal. Foi uma ideia desenvolvida por um japonês chamado Satoru. A gente até hoje não sabe se ele realmente existe ou não, ou é conto de fada, porque ninguém nunca viu esse cara. Mas está associado ao nome dele. Só tem o nome dele no bloco Gênesis, né? Exatamente. A gente até hoje não sabe se é especulação, se ele realmente existe, porque ele nunca apareceu. Mas a ideia é fantástica. Inclusive, alguns céticos aí, ou religiosos demais, dizem que até como é uma coisa que vai acabar com todos os bancos e todos os cartórios e vai ser centralizado mundial, esse Satoru aí é o anticristo e as pessoas pintaram essa ideia aí. Professor, o Pix vem ajudando bastante em relação à transferência de dinheiro. Exatamente. O Luiz Henrique lembrou do Pix. Só que o Pix não tem nada a ver com essa etapa de você eliminar alguém no meio do caminho. Porque, por exemplo, se eu tiver que transferir um dinheiro para você, Luiz Henrique, eu posso usar o Pix ou uma transferência, ou eu posso te dar o dinheiro. O que é o Pix? O Pix é um software desenvolvido e mantido pelo Banco Central, com o apoio do CERPRO, que você entra nesse aplicativo e fala assim, olha, eu vou transferir a quantia X para a chave tal. E o Pix manda um comando para o banco que está residindo aquela chave. E o banco que antes processava isso de madrugada, agora ele tem que processar online, na hora que chega. E aí, então, as transferências de TED, DOC, que outrora levavam até 48 horas, agora levam 10 segundos. 10 segundos para segurança, que é imediato, que é uma operação online. Mas não tem nada a ver ainda com a blockchain, tá? Porque a blockchain a gente eliminaria esse banco. A gente eliminaria o Banco Central, a gente eliminaria os bancos no meio do caminho. Professor, eu achei que o Pix era P2P. O Jonathan fez uma pergunta muito boa. Professor, o que seria uma moeda digital? Uma moeda digital é um conjunto de bits que são registrados em algum mecanismo reconhecido, de preferência mundialmente, e que ele tem um valor. Nós temos aproximadamente hoje 700 moedas digitais. Nós temos o Ethereum, nós temos o Palladium.
O Bitcoin, ele é o mais comum, mais comentado, que as pessoas mais conhecem. Mas nós temos hoje cerca de 700 moedas digitais. Então, o que é uma moeda digital? É um conjunto de bits gerados por um algoritmo, e aí a gente o mercado dá um valor para ele. Por que o Bitcoin ele é tão válido, tão caro? Deixa eu ver quanto está valendo um Bitcoin hoje. Eco, quanto custa um Bitcoin hoje? 200 mil. Eco, quanto está valendo um Bitcoin hoje? Em março 1º, 2021, um Bitcoin valia $48.690. $48.960. Olha aí, $48.690. Eco, $275.836,78 em reais. 40 mais 8 mil é igual a 8.040. Eco, converta para mim $40 mil em reais. $40 mil são R$227.044. 227 mil, um Bitcoin. Por que ele valoriza tanto? Tá errado. Uma das coisas... Oi, pode falar. 5 mil. 275.836,78 o valor de um Bitcoin. Pois é. Por que tão valorado? Porque uma das coisas que determina o valor de um produto ou serviço no mercado é a sua escassez. O número de Bitcoins existentes no mundo ele é fixo. Eles não vão ser criados mais, nem menos. Você pode só perder, por exemplo, existem várias reportagens de pessoas que tinham Bitcoins gravadas em HDs e a pessoa simplesmente esqueceu a senha. Então, o valor de um produto está de acordo com a sua raridade. Como não vão ser produzidos mais, os que vão ser disponibilizados geralmente vão ser minerados pela blockchain, então ele tem esse valor altíssimo. Quanto mais você tem oferta de um produto no mercado, menor o valor dele. Quanto menos tem a oferta, maior o valor dele. Ou seja, é a lei da oferta e da demanda. Na economia, a gente chama isso de ceteris paribus. É a lei da oferta e da demanda. Quanto maior a oferta de um produto, mais barato ele custa. Quanto menor a oferta de um produto, mais caro ele custa. Então, por esse motivo, o Bitcoin ele é tão caro. Oi, pode falar. Antes da SEC entrar na justiça contra a Ripple, não sei se você conhece, da XRP, que ela estava querendo transformar o meio de pagamento através de criptomoeda, né? Que a SEC dos Estados Unidos entrou na justiça contra eles. Exatamente. Por que a CETES entrou na justiça? Porque hoje, quem dominar uma moeda digital vai estar com o mundo nas mãos. Vocês lembram que no ano passado, o Mark Zuckerberg quis criar uma moeda digital controlada pelo Facebook? Ele recebeu críticas da União Europeia, do mercado asiático. Por quê? Porque se uma empresa hoje domina uma determinada quantidade e gerencia uma determinada quantidade de moedas digitais, ela vai ditar as regras do mundo inteiro comercial daqui para frente. Então, existe um certo medo do mercado quanto a isso. Hoje, nós temos a moeda mais forte no planeta, é o dólar norte-americano. Por quê? Porque o dólar norte-americano tem um lastro muito forte por trás em ouro. Os Estados Unidos, que é o país da moeda do dólar norte-americano, possui a maior reserva em ouro do planeta. E ouro é um material limitado. Estima-se que nós temos pouco mais para encontrar na natureza, então é limitado. Então, o ouro é utilizado como lastro. Por esse motivo, o dólar é a moeda universal mais utilizada, moeda de troca usada no mundo inteiro, justamente porque o país que a detém, que são os Estados Unidos, é o país que hoje possui a maior reserva de lastro em ouro. E hoje o pessoal que opera no mercado está botando o lastro como Bitcoin, né? Deixando de deixar o ouro. Exatamente. É extremamente arriscado, mas tem muitas operadoras que estão fazendo isso. O Isaías, professor, quando eu fazia o curso técnico, a instituição que eu estudava foi invadida e estava pedindo resgate. Esse tempo, um Bitcoin custava quase 3 mil e já estava caro. Olha aí, ó. Exatamente. Ó, quando o Bitcoin surgiu, uma pizza foi comprada por 41 Bitcoins. Amigos, quando o Bitcoin surgiu lá em 2005, uma pizza foi comprada com 41 Bitcoins. Hoje... Na descrição do cara, né? Hoje em dia. Exatamente. Hoje, imagina quanto que não valeria essa pizza. Ô, Matheus, rapaz, não vá atrás disso, não. Estou com 150 mil preso na plataforma, já entrei na justiça. Já tem quase um ano que entrei na justiça. Tem 150 mil bitcoins, Matheus? Ó, temos um trilionário na sala, ó. Não, acho que não é Bitcoin, não, professor. É reais em Bitcoin. Reais. Pirâmidezinha. Matheus é podre de rico. Matheus é podre de rico. 150. Já pensou? Ó, Matheus, me empresta um pouco aí, por favor. Não, me empresta não, me dê, né? Professor, Oi, pode falar. você acha que corre risco, por exemplo, essas moedas Bitcoin, como tem muitas, né? 700, 400, você falou aí, que eu não tô lembrado. Corre risco da gente investir um dinheiro e ela, tipo, sumir? Tipo, desvalorizar? Não, não. Essa é uma das garantias do Bitcoin, tá, gente? Como ele tem uma quantidade fixa, limite... Não, eu falo assim, de outros tipos de moeda digital, entendeu? Que tem vários tipos. Entendeu? Qualquer outro tipo. XRP, esses outros assim. Sim, você corre. Porque o que acontece?
esse valor, o valor do Bitcoin, o valor do dólar e o valor do ouro, o valor do seu carro, o valor da sua esposa, são valores criados pela sociedade. Então, por exemplo, se o seu carro hoje vale 20 mil, é um valor que foi definido pela sociedade. E essas regras, elas são muito frágeis. Isso é explicado em um livro muito bom, o professor Harari, ele escreve isso, ele explica do valor, no capítulo 2 ele fala do valor das marcas. Inclusive, ele dá o exemplo da Peugeot, que ele fala assim, olha, o valor da Peugeot é o quê? É um valor que vale agora, mas amanhã pode não valer. Por quê? Porque as regras sociais que definem o valor de um produto ou serviço, elas são muito frágeis. Então, eu posso falar assim, por exemplo, para vocês, esse telefone aqui, eu comprei essa semana por R$2.000. Esse foi o valor que a sociedade definiu com base no material que ele é feito, com base na tecnologia, com base na carga de impostos. Mas essa equação ela é muito frágil. As variáveis oscilam com muita velocidade. Então, esse aparelho que eu comprei semana passada por 2.000, na semana que vem ele pode estar 1.000 ou pode estar de graça. Então, Se for existe Samsung, ele vai valorizar rápido assim mesmo, professor. Pode repetir, Kelvin? Não deu para entender. Se for Samsung, semana que vem tá R$500. O telefone está valendo R$500? Foi isso? Ele falou que se for Samsung. Se for Samsung, Sim, dependendo do fabricante, vai valer menos ainda, ou vai valer mais. Ou seja, o que determina o valor de um produto ou serviço no mercado é uma equação cujas variáveis elas oscilam muito. Por exemplo, o meu carro que está ali fora, que vale R$20.000, uma das variáveis dessa equação, ela se chama estado de conservação. São várias variáveis, tá? Ano de fabricação, modelo, motor, quilometragem, são várias variáveis para definir o valor do meu carro. Uma dessas variáveis, umazinha, chama-se estado de conservação. Hoje ele vale 20.000. Se amanhã eu acerto ele num poste e ele dá perda total, hoje ele vale 20.000, amanhã ele pode valer R$200. Então, a equação ela tem variáveis, e essas variáveis são frágeis. São variáveis frágeis ao ambiente, frágeis às situações macroeconômicas, são frágeis até a fala de um político ou de um governo. Um político ou um governo pode falar uma determinada coisa amanhã de manhã que muda completamente o valor de um produto ou serviço. Então, a pergunta do colega foi muito boa, professor, eu corro o risco de investir em bitcoins e amanhã perder tudo? Corre. Por quê? Porque a equação matemática que define o valor de um produto ou serviço, ela tem muitas variáveis. Essas variáveis são muito frágeis. Elas são muito sensíveis a oscilações do ambiente externo. Como o exemplo hipotético que eu acabei de citar do carro. A dica boa de leitura é o livro do professor Harari, o capítulo 2, tá? No capítulo 2 ele fala algo bem interessante, ó, a árvore do conhecimento. E ele fala exatamente disso que eu estou falando para vocês. Alguma pergunta mais, meus amigos? Se não tem pergunta, eu vou voltar para o nosso assunto. Pode falar. Tem um lado positivo também, que ela também pode valorizar, né? Que nem seu carro. Pode ser um carro que se ficar limitado, pode ganhar valor, do mesmo jeito a criptomoeda, né? Pode, exatamente. Imagine que amanhã uma celebridade entre no meu carro, por exemplo. Vai que, né? Então, ele pode aumentar muito o valor e ele pode cair muito, assim como o Bitcoin. Justamente porque a equação ela é muito sensível ao ambiente. A equação não é simples. O preço da casa que você mora, você está aí agora. Se você está em casa ou apartamento, a equação que determina o preço dele é muito complexa. Tem localização, metros quadrados, área útil, elevador, se tem vaga de garagem, se é nascente ou se é poente, a região, se tem quantidade de árvores por perto, quantidade de escolas na região, quantidade de hospitais, se a pista na frente é asfaltada ou não, o índice de criminalidade na região. Imagina o tamanho dessa equação. A gente, na aula de Python, quando está fazendo, eu passo para os alunos um exercício bem interessante, que é um exercício para treinar uma rede, para ele poder falar assim, o valor desse aluguel vai ser X, com base no treinamento de uma rede, e a gente alimenta todas essas variáveis. É muito legal. Por quê? Porque ela é muito complexa, muito pesada. Por isso, oscila muito. Deixa eu ver o que mais temos aqui. Vai na Binance Brasil, mais confiável. A que salva a Binance, olha lá. A aula acabou? Oxe, o Vinícius está perguntando se a aula acabou. Nem mal começou. Já quer acabar a aula? O Gabriel, asteroide 16, psique, problema é ouro? Não entendi. Matheus, quando estava aí, estava a 38.000 o Bitcoin. Professor, Oi, pode falar. é porque acho que tem gente que pensa que a blockchain é uma criptomoeda e não enxerga a blockchain como uma tecnologia. Aí acho que a pessoa que ela acabou que a gente está falando de criptomoeda e não da tecnologia. Entendi, Não, viu, gente? São coisas separadas. Criptomoeda é uma coisa. Nós temos a Ethereum, nós temos a Hyplus, nós temos o Bitcoin, nós temos hoje cerca de 700
é, bitmoedas, né? Criptomoedas. Agora, a blockchain não, é uma tecnologia para você gravar informações, gravar contratos, gravar negociações. A blockchain é um arquivo enorme e tem algoritmos pesados para poder gravar e ler esses dados. Qual é a vantagem de utilizar Bitcoin? Você consegue garantir que esses dados não vão ser violados. Então, se eu chegar lá e fizer um contrato com você, falando assim, eu te vendi um livro por R$100, e a gente gravar lá na blockchain, daqui a 1000 anos vai estar lá, que eu vendi para você, na data de hoje, um livro por R$100. Exatamente, não tem como mudar. Se eu tentar ir lá e mudar, eu não consigo. Professor, voltando naquele assunto do blockchain, ele podia ser muito bem usado para as eleições, né? Poderia, só que tem um grave erro dele ser utilizado para as eleições. Imagine você que eu e você, a gente mora em um morro, numa comunidade lá no Rio de Janeiro, que o traficante fala assim, ó, eu quero que todo mundo aqui vote no meu primo. Poxa, mas eu não quero votar no primo dele, porque eu confio num Estado democrático, eu sei que o primo dele é bandido. Hoje, não estando na blockchain, eu garanto o sigilo. Então eu posso chegar lá no morro e falar, sim senhor, votei no seu primo. Não tem como eu comprovar, porque nada é emitido. Estando na blockchain, teria o meu título e em quem eu votei. E aí seria perigoso, porque eu e você, a gente está partindo do pressuposto que nós somos pessoas idôneas e que não tem esse tipo de coisa. Mas imagina o tanto de bandidagem, o tanto de gente que é ameaçada nessas cidadezinhas pequenas aí para votar no primo do fulano. Então, estando na blockchain, a votação seria arriscada, seria muito perigoso. Ela abriria mão de uma prerrogativa do Estado democrático, que é o sigilo ao voto. Então, hoje, se alguém te ameaçar e falar assim, ó, você vai entrar ali, vai votar no meu primo. Se você não votar, eu mato a sua família. Você pode votar em outra pessoa, sair lá fora e falar, ó, votei no seu primo. Não tem como ele garantir, ele não pode entrar com você na urna, é proibido. Nem o mesário pode te acompanhar na urna. Então, a blockchain ela é útil para várias coisas. Eleições não seria uma delas. Não teria como desenvolver uma forma que ela fosse sigilosa? Ou não? Não, aí ela perde o propósito dela. O propósito dela é justamente essa clareza. Eu vender uma coisa para você e registrar lá e todo mundo saber que agora ela é sua. Porque quando você for vender aquele carro, tem como garantir que ele é seu, porque tem um registro lá que foi de transferência para você lá no passado. Então, se te colocar ela anônima, vai perder o principal propósito dela. Ah, entendi. Até porque a blockchain ela é considerada como um cofre invisível. Um cofre invisível não, com as paredes de vidro. Exatamente. Uma das definições que eu mais gosto da blockchain é que é um cofre de vidro. Ninguém consegue abrir, ninguém consegue entrar, mas todo mundo consegue ver o que está lá dentro. Isso que deu o poder da blockchain, né? Por isso, votação em eleições seria uma coisa que não seria bem-vinda com a blockchain.